Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda e seja bem-vindo também em 2022. Este é o primeiro ponto de prosa deste ano que já começa, nós sabemos aí, nem tão fácil assim, né? Nós estamos agora, neste exato momento, transmitindo ao vivo pela página Ponto News no Facebook e pela página Ponto News lá no YouTube. Então, se você está nos assistindo, curta, comente, compartilhe. E neste ano nós também estamos abrindo espaço para você mandar suas perguntas para o nosso entrevistado, que, como você já sabe, todas as semanas é uma pessoa especial que tem muito para falar. Então agora você pode mandar as perguntas, nós vamos acompanhar aqui e colocar essas perguntas aqui para que ele possa então, dialogar ou responder aí, na medida do possível aquilo que for perguntado. Bom, você que nos assiste, eu agradeço a companhia da sua audiência. E hoje nós estamos começando 2022, já desejando aí, na verdade, mandando os nossos sentimentos em relação ao nosso grande amigo que faleceu ano passado, que é o Carlos Giroto. Todos nós sentimos muito. Eu não consegui nem compartilhar, nem falar nada nos grupos durante o dia todo. Foi algo que realmente me deixou sem chão no momento em que eu fiquei sabendo. Meu amigo Carlos, esteja onde estiver, que esteja bem, que esteja também olhando por nós aqui, nós que gostamos de comunicação, de política, nós sabemos o quanto a sua experiência e a sua inteligência contribuiu para o nosso município de Lucas do Rio Verde. Vá em paz, meu amigo. Bom, retornando para cá, nós estamos começando com um programa especial 2022. Para quem achou que ia se livrar da pandemia, se enganou, né? Começamos o ano já com a notícia de uma nova variante, a variante Ômicron, que se espalhou com muita velocidade em todos os lugares do mundo, pelo menos em todos aqueles onde a pandemia já havia se alastrado. A boa notícia é que as vacinas estão contendo esse avanço e as mortes não chegam nem perto daquilo que foi o ano passado. Então, se você ainda não se vacinou, se vacina, meu amigo, minha amiga. Esse é o momento. Acredite, vacinas salvam vidas, tá? Não entra nessa conversa de que vacina mata as pessoas, não. Isso não é verdade, tá bem? Hoje uma entrevista especial para vocês, eu já vou falar o nome do nosso entrevistado. Mas antes disso eu quero falar dele. Ele que é formado em jornalismo pela Universidade de Franca, São Paulo, lá no ano 2000, quer dizer, já tem 20 anos de estrada este rapaz, hein? Atuou em assessorias de comunicação, jornal diário, sites de notícias, reportagens em TV, rádio e internet. Atualmente, conduz o Regional Notícias de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã. Sintoniza lá, tá? Para você poder ouvir as notícias logo cedo junto com ele. E também o Regional Revista aos sábados, com entrevistas exclusivas para você acompanhar. E às 19 horas também do sábado, o Rock 103, isso mesmo. Em Lucas do Rio Verde, onde o povo acha que só tem sertanejo, sintoniza aos sábados, 19 horas, você vai ouvir um bom rock and roll lá. E também escreve para o Hora MT e o Expresso MT. Pessoal, estou falando dele, Rodrigo Matheus. Cara, meu amigo, obrigado por ter aceito o convite e estar aqui sendo nosso companheiro de bancada. Eu que agradeço, obrigado Jorge, mais uma vez pelo convite, estando aqui a segunda vez no programa Ponto de Prosa, o primeiro de 2022, com esse convidado. Daqui a pouquinho você vai falar quem, que é um cara especial para todos nós. Aí vai ter muito a agregar, vamos conversar bastante hoje promete, Hoje é dia. Hoje é aquele dia bom para você que está nos acompanhando aí. Fica aí que daqui a pouquinho o nosso convidado promete aí. Tem muito assunto importante, um assunto bom para a gente poder estar debatendo aqui. Já dá um feliz ano novo para os amigos aí, Estamos ainda no dia 13 de janeiro, Falar um pouquinho desse ano que a gente espera, Essa variante que está chegando com força total é uma variante de maior mais fácil transmissão, mais transmissível, mas ao mesmo tempo por conta da vacinação, ela é menos letal. Menos letal, mas só por causa da vacinação. Mas eu acho que ela se mostrou menos letal também. Algumas sim, a própria variante, a própria variante Matheus? É menos letal, ela é mais fraca, vamos dizer assim. E aquilo que você disse, Vamos vacinar, pessoal. Vamos vacinar, Vamos esquecer fake news, conversinha de Facebook, de WhatsApp. Que dá infarto. Que vai infartar, que vai passar mal. A vacina não faz mal.
viu? A vacina não faz mal. Então vamos vacinar. Eu vou tomar a minha dose de reforço agora no final do mês. Já tomei 2, vou tomar mais uma. Perfeito. Você também já tomou a sua. O nosso entrevistado também já tomou, que ele já contou pra gente. E todo mundo imunizado logo que a gente vai sair dessa. Isso. Vai demorar mais um pouquinho, mas com a ajuda de todo mundo, tenho certeza que todos nós sairemos dessa. Viu? É isso aí, Rodrigo. E a você que nos acompanha hoje, como o Rodrigo já falou para nós aqui, dia 13 de janeiro de 2022, nós temos um convidado especial. Ele nasceu no dia 25 de fevereiro de 1969, hein? Ó, o ano que o homem chegou na Lua, olha lá. Na cidade de Nonoai, lá no Rio Grande do Sul. Ele é filho de Adão Pelicioli e Terezinha Pelicioli. É pai da Luísa Pelicioli, do Luiz Augusto Pelicioli e do Joaquim Bim Pelicioli. É esposo da Patrícia Bim. Ele é formado em coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching com o mestre José Roberto Marques e chegou em Lucas do Rio Verde em dezembro de 1989. Ele já foi ajudante de madeireira, já foi borracheiro lá com o Tonho da Lanora, trabalhou no Sacolão Supermercados, logo depois foi para a Semate, a atual Energisa, né, a nossa empresa aí de energia elétrica. Trabalhou lá como eletricista e no setor administrativo. Em 1996, ele sofreu um grave acidente. Se recuperou e nesse mesmo ano foi eleito vereador pelo PSDB. Já no ano 2000 foi reeleito para o segundo mandato. Em 2004 foi reeleito para o terceiro mandato. E em 2008 foi o segundo candidato mais votado de Lucas do Rio Verde. Porém, sua coligação foi desfeita às vésperas da eleição, o que não permitiu que assumisse. Em 2008 foi candidato a deputado estadual. Em 2012 foi servidor público na gestão municipal Otaviano Miguel e exerceu vários cargos, entre eles o de secretário de saúde. Em 2016 foi o vereador mais votado no município. E nesse mesmo mandato foi presidente da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde. E já no ano de 2020, ele foi candidato a prefeito de Lucas do Rio Verde, com mais 3 candidatos. Ficou em terceiro lugar. Atualmente cuida dos seus negócios pessoais, mas ainda muito importante no cenário político local. Eu estou falando dele, Giloir Pelicioli, que segundo ele, ninguém conhece. Mas você certamente conhece o Mano da Saúde. Seja bem-vindo, Mano. Obrigado por ter aceito o convite. É eu que agradeço, Jorge, pelo convite. Quero agradecer também ao Rodrigo aí por estar compartilhando com a gente esse momento aqui, um momento ímpar, um momento especial. Agradecer você também por ser o primeiro programa do ano e eu ter o privilégio de estar aqui estreando esse ano de 2022. Saudar os nossos irmãos luverdenses aí que estão nos assistindo ao vivo pelo YouTube, pelo Ponto de Prosa News. Parabenizar a sua empresa, o seu trabalho, é importante para a sociedade, a imprensa é importante fazer o seu papel. O Rodrigo desempenha um papel fantástico para a sociedade luverdense e nós estamos aí realmente cumprindo com a nossa trajetória enquanto cidadão luverdense. Acredito que independentemente de estar com mandato ou sem mandato, nós temos que contribuir, sempre pensando no bem-estar do nosso município, do nosso povo, da nossa gente. Até porque aqui nós temos uma trajetória. Certo. Nós viemos da terra e voltaremos para a terra. Aqui só vai ficar o nosso legado. Sim. Então nós temos que realmente contribuir pensando sempre no bem-estar, nas pessoas, as que mais precisam, as que realmente estão aí no desespero. No desespero por quê? Porque quando a pessoa te procura, no mínimo, cidadão de bem, tem que ouvir, prestar atenção e tratar com muita seriedade, com muito carinho. Sim. Tratar como pessoa mesmo. Sim. Então eu vejo que essa missão, essa trajetória, nós estamos aí no município desde quando houve o processo político-administrativo, desde 89, e de certa forma a nossa trajetória aí, um pouco, bastante, com a nossa pequenez, tem contribuído, até porque aguentamos os desafios, não foram poucos, foram bastante. Sim. Quem chega hoje na nossa cidade aí, uma cidade pronta, que todo mundo contribuiu,
independentemente da quantidade de tempo que está aqui, independentemente do seu poder econômico, nem que eu só estou morando, pagando aluguel, eu estou contribuindo, porque tudo que eu for comprar eu estou pagando imposto. Então, eu acho que todos contribuem de uma forma direta ou indireta, independentemente do poder econômico. Isso. Agora, lá no começo, as dificuldades, com certeza... 1989, né? Eram muito grandes, desafios muito grandes, energia não tinha, era termoelétrica. Sim, esse funcionava seu espírito... até as 22 horas. Mano, esse seu espírito público, ele é notório, né? E a questão do cuidado com as pessoas. E a prova disso é a tradução na quantidade de votos, né? Que a gente vê aí o reconhecimento das pessoas nas urnas, quando alguém tem esse espírito público verdadeiro, vamos dizer assim, e cuida das pessoas com esse sentido. Eu quero, antes de fazer a primeira pergunta, abrir com o nosso grande amigo Felipe Reolon, da Reolon Seguros. Produção, roda para nós. Somos uma das mais importantes corretoras de seguros do Mato Grosso. Nossa essência e valores são os mesmos do início, mas os resultados nos enchem os olhos de orgulho do quão longe nós chegamos. Temos expertise e reconhecimento de todo o mercado segurador. E o que nos motiva é sabermos o desafio constante de promover soluções inovadoras em seguros e produtos que garantam a tranquilidade e proteção de nossos clientes. Para atender bem nossos clientes, adequamos nossos produtos com as suas necessidades. Essa sensibilidade cria soluções mais assertivas a cada perfil. E com isso, transmite credibilidade gerando confiança. Exercer o papel de ser uma das melhores corretoras do Brasil é estar preocupado com a inovação para investir em quem acredita em nosso projeto. E o futuro? Nós continuaremos construindo juntos com você. Muito bem, volta para cá, produção. Deixa eu só dar um pause aqui, muito bem. Bom, aqui, olha só, hoje eu falei para vocês que nós abrimos para os comentários, né? Então eu já quero ler alguns deles aqui. O comentário do Cláudio Jaber Sena. Giroto, um grande amigo e uma grande perda para a política luverdense. Pô, não tenha dúvida, Cláudio, com certeza é uma grande perda mesmo. Nós todos sentimos aí, claro, desejamos nossas condolências a todos os familiares, né, Rodrigo? Com certeza. Aqui, parabéns, Rodrigo, Francisco Benoni. Quem que é Francisco Benoni? É o Chico. O Chico, olha aí, ó. É, o Francisco Benoni. A Júlia Santos comentou, esse é o cara, mas falando do mano aqui, ó. Júlia Santos, o melhor vereador que Lucas já teve. Olha lá. Né? Aí, continuando. Kátia Alves, a Kátia falou assim, que pena a população não elegeu ele para a prefeitura. Vamos falar disso aí hoje, hein, Kátia? Com certeza. E aí ela emenda embaixo, o melhor secretário de saúde na época. Muito bem. O Paulão da confusão. Espero que não venha uma confusão com o comentário, né? Se esse cara fosse secretário de saúde, a saúde estava bem melhor. Olha aí. Bom, se você quiser mandar a sua pergunta, manda aqui. Nós vamos colocar agora pro Mano da Saúde responder. Mano, vamos para a primeira pergunta. Tá? Todos nós sabemos da sua trajetória na saúde, né? Para a gente superar qualquer tipo de comentário que pode associar o trabalho na saúde com voto, eu quero que você fale por que você escolheu a saúde como sendo o teu mote, não só de campanha, mas de trabalho, de atuação frente às necessidades que a sociedade impõe para nós. Esse tema aqui, Jorge, essa pergunta ela é muito importante para a sociedade luverdense também ter o conhecimento, o porquê mando da saúde. Isso, por que mando da saúde? Eu fui candidato em 96, conforme você já leu parte da minha biografia, e eu fui candidato a vereador em 96, sofri um grave acidente, peguei 15 dias de campanha, naquela época era 90 dias de campanha. Sim. Eu fiquei impossibilitado de qualquer situação de locomoção, fiquei 6 meses de cama, sem poder me virar para lugar nenhum. Arrumamos uma cama emprestada na época do hospital do Jorge Lucini, e fiquei numa área. E tinha enfermeira que me cuidava, porque eu tive muitas fraturas de bucomaxilo, de Foi quadril. Na BR aqui? Foi logo para cima da Polícia Federal em Sorriso. E mais uma vítima da BR. E eu não tinha expectativa de vida, ou assim, porque realmente foi um acidente muito gravíssimo. Eu sou da época do hospital
Santa Cruz, que hoje nem existe mais esse hospital em Cuiabá. Certo. Então eu fui socorrido, fui para o hospital Nossa Senhora de Fátima na época, não tinha hospital regional, aonde que no outro dia eu fui removido aéreo para Cuiabá, porque terrestre não tinha possibilidade nenhuma de remoção. Ficamos 28 dias internado no Hospital Santa Rosa, na Santa Cruz na época. E aí reuni o meu pai e meus amigos e deram continuidade na campanha. Na época o meu irmão me representava, o João Nunes me representava, enfim, meu pai. Minha família tocou a campanha. Graças a Deus fomos recuperando das sequelas, dos traumas, enfim, levamos 1 ano e 2 meses para voltar a andar. Tomei posse sentado, porque eu não podia ficar em pé. Eu tomei posse sentado, andava, depois comecei a andar de muleta. Enfim, para voltar a andar normal foi 1 ano e 2 meses. Nessa trajetória que eu fui candidato a vereador, eu nunca planejei para ser candidato, eu não tinha intenção de ser candidato. Eu fui filiado ao PSDB e por coincidência, na época, eu tive dos 21 convencionais, eu tive 20 votos para ser candidato. Mas eu não coloquei meu nome à disposição. Os convencional chegou e, não, você vai ser candidato. Eu falei, mas gente, eu não... Por que o PSDB na época? Foi a minha primeira filiação, né? Eu já estava afiliado na época de Neriguela. Na época era PT e PSDB, né? Seu Dal Bosco, Dilmar Dal Bosco, que vieram a Lucas e formaram o partido. Estadual. Eles moravam aqui em Lucas, eles prestavam serviço aqui pela Eletroamazônia. Certo. E a gente tinha essa amizade. E aí a gente foi candidato a vereador, acabou concordando. Certo. Aí tocaram a campanha, fomos eleitos, o segundo mais votado, fomos eleitos em cima de uma maca, em cima de uma cama. Não tinha perspectiva nenhuma, era para mim ser o presidente da Câmara na época. Eu não quis, porque eu não tinha possibilidade de uma previsão de quando voltar a andar ou se ia voltar a andar. Certo. Eu indiquei, na época, o Vilmar Scherer, eu fui vice dele, com o acordo que, após 2 anos, o próximo biênio, se eu estasse bem, eu seria o próximo presidente. Certo. Mas isso não aconteceu, porque não vem ao caso, devido a algumas situações que acho que não vale a pena, né? E continuamos o nosso mandato aí no segundo biênio, tranquilo, aí fomos para esse mandato, mas eu não tinha um foco, um norte. Ainda não tinha um mote. Não, assim, né? não. Aí, devido a toda a situação que nós passamos e acreditamos em Deus e temos fé em Deus, que nós tínhamos uma missão ainda aqui, que é essa área da saúde, aonde que entramos de corpo e alma e se identificamos com o mandato e começamos a atuar especificamente direcionado à área da saúde. Sim. Por que a área da saúde? Todas as secretarias são importantes. Sim. Todas. A gestão independente ela é importante. Agora, a área da saúde, ela não escolhe dia, não escolhe hora, é qualquer dia, qualquer hora. É Natal, é Ano Novo. Entra segunda e sai segunda, entra semana e sai semana, entra ano e sai ano. E é 24 horas e não para. E eu vejo, com a nossa atuação na Câmara ativo, que eu era servidor público, inclusive da CEMAT, Centrais Elétricas Mato Grossense na época, eu pedi exoneração do cargo para mim atuar no meu mandato como vereador, até porque eu estava andando de muleta, e eu não tinha como retornar ao trabalho e também deixar a oportunidade para uma outra pessoa ocupar o cargo, porque eu poderia exercer os dois, não tinha compatibilidade. Certo. Mas eu mesmo pedi exoneração para exercer meu mandato de vereador. E se identificamos na área da saúde. E começamos esse trabalho na área da saúde. E eu entendo que hoje a saúde, ela é prioridade da prioridade. Uma vida não tem preço. Depois que você tiver aí uma notícia aí de desconforto, assim, de um óbito, não adianta você lamentar, porque se você se omitiu, tem que fazer. Caiu uma ponte na Secretaria de Obras, vai pelo outro caminho. Sim. A educação tem ou espera, vai na outra semana. Num colégio, agora a saúde, eu fiquei doente hoje, eu tenho que ser atendido hoje, amanhã, sim. E ver ela de forma caso a caso, não macro. Por quê?
Sim. Eu hoje estou doente, eu posso ficar vulnerável daqui um pouco, piorar gravíssimo e vir a óbito, como também posso estar ruim, gravíssimo e também com o tratamento clínico, alguma coisa, também ter uma melhora. Certo. Então nós acompanhamos toda essa trajetória desde 96 Certo. até o presente momento estamos vivendo isso. Sim. Por quê? Porque nós não somos melhor que ninguém, Uhum. mas nós temos o carinho, a atenção e ter o respeito com a pessoa, que a pessoa procura e que seja atendida e que tenha informação. Nós não temos caneta para nada, mas nós temos conhecimento um pouco, não sabemos tudo, temos muito que aprender. E toda porta que você abre, sem interesse pessoal e sem maldade, sem querer ter privilégio, Certo. nunca vai fechar. E sem o SUS isso seria impossível, né, mano? O que você acha do SUS? Não, O que você acha do SUS? O SUS, ele é importante. Não, sim, mas o sistema, como funciona, o sistema hoje, SUS, ele é importante, mas também ele tem que ser revisto. Por que tem que ser revisto? É inadmissível hoje uma consulta de um profissional, de um médico, 15, 20 reais. É inadmissível isso. que é o que o Estado paga para ele. Que é o governo federal, vem para os estados e automaticamente vem para os municípios, que é aquela guia SUS. Certo. Uma consulta, um exame, uma cirurgia, o que o SUS paga, não tem como trabalhar. Quando nós estávamos secretários de saúde, nós trabalhávamos com o hospital que o município compra e comprava serviço. Na época, que é o maior cliente, é o município, era 2,5 tabelas Unimed. Então tem que ter coerência e bom senso. Certo. A política, não só na questão SUS a nível federal, que acredito que a gente vai adentrar daqui um pouquinho, Sim. ela tem que ser revista, porque ela é arcaica. A Constituição Federal de 88, eu acho que tem muita lei, muitos artigos, muitas emendas, mas que não dá resultado diretamente para o cidadão. Ou seja, o benefício que você tem o amparo pela própria Constituição Federal. Mesmo estando previsto ali, Então né? eu vejo que a saúde, ela é hoje, é agora, não é amanhã, depois de amanhã. Nós precisamos tratar ela com muita seriedade. Por que muita seriedade? Porque quando você trata com seriedade, você deita com a consciência tranquila. Na gestão do ex-prefeito Otaviano Pivetta e Miguel Vaz, que a gente esteve adiante, da de Secretaria de coordenação, de supervisão, urgência e emergência, ouvidoria, acumulamos função como secretário de saúde, nós tratávamos, e determinação pelo Otaviano Pivetta, quem estava na linha de frente era 24 horas, não importava a hora, atender e ir em loco ver o problema no hospital, no PSF, na central de regulação, no centro de imagem, ir lá no bairro em loco, determinação e ver o problema de cada cidadão que te ligasse ou reclamasse para ver a realidade e a necessidade. E nós fizemos. Foram vidas ceifadas? Foram. Não resolveu o problema de todos? Não, com certeza. Sim. Mas nós temos a tranquilidade e a consciência tranquila que o que era possível naquele momento foi feito com muito carinho, com muita dedicação e com muito respeito às pessoas como ser humano. Perfeito. Por quê? Porque nós realmente precisamos, nessa hora, ser ágil, rápido e fazer com que as coisas aconteçam. Estou falando isso e tenho a gratidão muito por todos os servidores na época que a gente foi colega de trabalho, os que estão hoje também. Eu acredito que a gestão municipal, ela vem de cima para baixo e os servidores cumprem a determinação da gestão. Então os servidores, eu tiro o chapéu para todos eles, independentemente... Ainda mais no período de pandemia, né? Com certeza que a gente vai adentrar esse assunto. Isso. Vendo o próprio doutor Nelsinho aí ficando 4, 5 dias em plantão, 24 horas. Eu estava morando no hospital. Não, estava morando, Tava justamente, porque eu peguei o Covid e ele, graças a Deus, nos tratou, eu, minha esposa, meu pai, minha mãe. Com a gente também. Falou, estou morando dentro do hospital. Isso não é justo, isso não é humano, isso é desumano. Sim. E eu vejo que nessa área que a gente vai entrar agora sobre pandemia, a gente tem um respaldo e a prerrogativa pela Constituição, um amparo jurídico. Pandemia, você pode dispensar todas as prerrogativas da legislação, é claro, cuidando do dinheiro público, do erário, e realmente fazendo o processo correto
para você investir nas pessoas, que saúde não é gasto, é investimento. Quanto custa uma vida? Para mim não tem preço. Não tem preço, então, mano. eu vejo que nós podemos sim, podemos fazer mais. Certo. Agora nós dependemos realmente de ser uma discussão mais ampla, abrir que envolva mais setores. com certeza, e Perfeito. também começando, porque hoje é verdade. Hoje nós começamos a esfera federal, Sim. vem para os estados e vem para os municípios. Não, a gente vê essa gestão de qualidade porque nós cansamos de ver nas notícias, né, Matheus? Sim. Pessoas morrendo em fila de hospital, e eu nunca ouvi falar disso em Lucas. Né? Então você, com certeza, foi partícipe de algo muito bem feito aqui no município. Quero passar a bola para ti, Rodrigo, para você Sim, já emendar a próxima pergunta. Muito bem. Falando, mano, sobre pandemia, mas a nível municipal, né? Como é que você acha que foi as gestões do ex-prefeito Binotti e o atual prefeito Miguel com relação a essa gestão da pandemia, né, dos recursos investidos, Hospital São Lucas, abertura de PAN, né, compra de kits de testes? Como é que você, como cidadão, como vereador na gestão passada e como cidadão, viu as duas gestões, como eles enfrentaram a pandemia aqui em Lucas? Comparados, né? Se bem que foi um ano para cada um. Né? É um ano para cada um. É um ano para cada um. É um ano para cada um. É por isso eu vou ser sincero, Rodrigo, Jorge, população, nesse momento está nos assistindo. Eu vejo assim que o prefeito Binotti, ex-prefeito Binotti, ele houve um equívoco muito grande em algumas atitudes, em algumas ações. E não foi, estou falando enquanto vereador na época, enquanto cidadão. Certo. Sim. Porque você está vereador, você tem um período, mas você continua sendo cidadão, independentemente. Claro. E eu vejo a questão que o ex-prefeito Binotti pecou muito, porque ele não escutou ninguém, simplesmente não chamou a sociedade para discutir, não envolveu o CDL, a Silvia, a associação, não envolveu ninguém. E nós, eu falo nós, enquanto Câmara, enquanto instituição, enquanto presidente de Câmara, enquanto vereador, sempre pedimos e tivemos a iniciativa para que envolvesse a sociedade. Porque é melhor nós errar todo mundo junto e também nós acertar todo mundo junto. Com certeza. Houve a primeira reunião para falar sobre Covid através, na época, eu estando presidente da Câmara. Quando houve aquele show safra lá, cancela, não cancela. Lembro de disso. sábado de manhã na Câmara Municipal. Isso foi ainda em fevereiro, né? Isso, a cobrança da população, nós estando de Fevereiro de recesso. 2020. Começo de março. Começo de março já estava a pandemia. Foi dia 18 de março. O primeiro caso no Brasil confirmado foi dia 24 de fevereiro. De fevereiro. Isso. E a nível mundial foi dia 18 confirmado. Isso. E nós mesmo de recesso, nós reunimos os vereadores e cobramos o prefeito para sugerir e trocar ideia e envolver a sociedade. Não fomos ouvidos, mas pelo menos cumprimos com a nossa obrigação, com o nosso dever, com o nosso papel. Certo. Eu acho que a gestão passada do ex-prefeito Binotti, ele deveria ter aberto no hospital um atendimento diferenciado às pessoas com Covid no estádio municipal ou num ginásio de esporte. Um hospital de campanha poderia ter sido feito. Hospital de campanha, mas não vou dizer um hospital de campanha que nem nos grandes centros, local. Cuiabá. Qual é a estrutura real de Lucas do Rio Verde? Você sugeriu isso para ele, mano? Com certeza, através da Câmara, através de reuniões, só que nós não fomos ouvidos. Mas aí não era uma comissão que decidia isso aí? Não, a comissão já você monta ela de carta marcada quem está na gestão. Entendi. Eu quero que seja assim. Aí você vai elencar lá 10 pessoas da comissão. Eu tenho 8 que é servidor. Certo. E tenho 2 que faz parte da associação. Mas todos representando uma categoria, né? Representando uma categoria, mas na verdade é carta Comércio, marcada. por exemplo. Na verdade né? é carta marcada. Médicos, mas enfim. isso lá no começo não aconteceu. Não foi assim. E eu vejo que esse local, se tivesse nos ouvido, não que nós somos dono da verdade, e os demais colegas vereadores, e discutindo com a sociedade, com a população, um local diferenciado só para tratar Covid, não misturado junto na época com o Central, que era Central e PAN, né? Isso. Foi o E PAN, assim né? por diante. Por quê? Porque na verdade é o seguinte, aí você misturou todo o público. Certo. Nesse local aqui é só Covid. Mas como é que eu vou saber se realmente eu estou com Covid ou não? Eu tenho sintoma, mas às vezes o sintoma fez o teste, não é o Covid. Aí eu fui lá e eu peguei. Sim. E assim por diante. Então eu vejo que
na gestão do ex-prefeito Binotti, poderia ter feito diferente, e os recursos, principalmente para o consórcio Telespires, que é a compra de serviço, deixou muito a desejar. Mano, a gente viu que durante a presidência na Câmara, você foi oposição à gestão do prefeito Binotti. Tudo bem, faz parte, a política é assim. Mas o que te motivou a isso? São esses pontos que você está levantando ou havia algum outro motivo que você pode revelar agora, por exemplo? Não, eu nunca tive impasse nenhum pessoal com... Eu falo pela oposição política, mano, não entende na Câmara. Os meus mandatos estavam lá representando o povo, eu fui eleito pelo povo, eu tenho compromisso com o povo. Não tenho compromisso com o prefeito. O prefeito, sim, nós respeitamos, porque foi eleito democraticamente. Claro. Sim. Ele tem as prerrogativas do executivo, o legislativo tem as prerrogativas do legislativo. Sim. Que é defender os interesses do coletivo. Você não acha que teria tido mais resultados se tivessem trabalhado juntos, mano? Eu acredito, mas nós propomos isso. Nós tivemos a iniciativa. Sempre tivemos a iniciativa. Só que tudo que acordamos entre reunião ou até documentado por parte do ex-prefeito nunca foi cumprido. Teve várias atitudes da ex-gestão do ex-prefeito, que houve uma insatisfação com o legislativo com os 9. No começo, porque o mano é oposição, porque o mano é isso, porque o mano é aquilo, porque é aquele outro, que quer aparecer mais que o prefeito. Não, nós estávamos lá defendendo os interesses havia mesmo os interesses do coletivo. Vamos pegar exemplo. Na nossa primeira trajetória aí da Cuiabá, 700 consultas de otorino gratuitamente. Sim. Que a única referência no estado, que é o único hospital que tem, é Cuiabá. Por quê? Porque nós já tínhamos, como secretário de saúde e a gestão anterior, Otaviano Pivetta, nós já tínhamos vínculo de parceria. Certo. E parceria é resultado para quem? Para a sociedade. Sim, mas entendeu? Essa é a ideia da política, né? Criou-se uma animosidade, certo, pelo ex-secretário de saúde na época e pelo ex-prefeito, sim, que eu deveria consultar o prefeito ou o secretário para ir em busca de recurso ou de melhoria para o município. Eu tenho a minha prerrogativa, o secretário de saúde tem a prerrogativa dele, o prefeito tem a prerrogativa dele. Então se criou-se uma animosidade que quem perdeu foi o município. É isso que eu ia perguntar, quem que ganhou com isso, né, mano? Eu nunca deixei de cumprir com o meu papel, porque eu vivi a vida pública 100%, a vida pública, eu não cuidei de outras coisas. O único vereador na história desse município, que eu não estou aqui desqualificando ninguém por isso, que exerceu um mandato com atendimento ao público de segunda a sexta, todos os mandatos. Porque o cidadão, ele precisa ter uma referência aonde ele precisa buscar uma informação, uma opinião, certo, uma reclamação. E eu fiz isso. Que ponto positivo teve, mano? Ou só teve coisa negativa? Não, houve muitos pontos positivos, mais positivo do que negativo. Sim. Até porque nós acreditamos que nós se identificamos com esse tete-a-tete, com esse feedback, com esse bate-papo. Até porque nós não somos falsos. Certo. Aqui na frente é uma coisa e virou as costas. E depois é outra. O cidadão, principalmente o que mais precisa, que é o que mais procura. Sim. É essas pessoas que nós precisamos atender. É essas pessoas que nós precisamos ouvir. E ir em loco e ver a realidade, tanto se é na saúde, na limpeza urbana, no bairro, ouvir as reivindicações, isso nós fizemos. Sim. Nós fizemos audiência pública na história do município de Lucas do Rio Verde, nunca se teve tanta audiência pública, que é uma prerrogativa do Legislativo, enquanto nós estávamos adiante da Câmara. Só que, infelizmente, pouco foi feito. Mas pelo menos nós tentamos e usamos as prerrogativas. Você não acha que a atuação, me desculpa te interromper, já interrompendo. Você não acha que a atuação na Câmara, que em alguns momentos foi de confronto, em algum momento teve essa animosidade, teve esse embate de ideias que a gente percebeu que foi bastante forte em certos momentos? Estou aqui pensando nisso que você está me dizendo. Você acha que isso não refletiu na tua candidatura a prefeito? E desculpa interromper, passar no meio da pergunta que o Rodrigo fez, que daqui a pouco você também já responde sobre a gestão atual. Você acha que esse embate na época com a gestão com o Poder Executivo, naquele então, refletiu depois nas urnas? Porque você é um cara muito querido em Lucas. Você teve muito voto. Para prefeito, a gente esperava que você tivesse muito mais, e não foi assim. Você acha que essa questão da Câmara refletiu nisso?
Olha, eu vou falar a minha opinião pessoal enquanto cidadão. Eu não vejo a atuação da Câmara um resultado negativo nas urnas da nossa candidatura a prefeito. Não vejo porque nós nunca tivemos qualquer atitude ou qualquer indisposição com o ex-gestor pensando no eu. Pensando em campanha, por exemplo. Não, sempre pensando no bem e no coletivo. Tanto que isso é prova e é real que nós nunca tivemos o interesse de ter benefício nenhum. Nenhum. Agora, nós sempre exercemos o mandato, sempre defendendo os interesses do coletivo, da população. Não importa quem é o prefeito, ou quem vai ser ou vai deixar de ser. Nós temos que atender a população. Nós somos representantes do povo. Então, esses mandatos que nós tivemos, nós nunca mudamos a postura. E eu não vejo essa questão de voto como candidato a prefeito, até porque a gente vai adentrar daqui um pouco sobre o processo eleitoral de 2020 e isso vai ficar muito claro. Hoje nós precisamos, nós temos o discernimento que infelizmente, quem manda hoje no processo eleitoral é o financeiro. Não adianta nós se iludir que não é. Principalmente se tratando de uma candidatura ao executivo. Não estou falando candidatura de legislativo local. Vamos falar de uma candidatura a deputado estadual, ao qual eu fui em 2008. Quase 8 mil votos, fiquei o quarto suplente. Nós conseguimos, com os parceiros aí, 80 mil reais. Se tivesse mais 200, nós não ia se eleger, porque Jorge, população luverdense, Rodrigo, eu vou lá em Terra Nova, os eleitores ou a representatividade política vai votar no mano porque o mano é bonito, porque é feio. Se eu não chegar como dinheiro para as lideranças, para me apoiar, não vai acontecer. Então não adianta nós se iludir que essas candidaturas, a estadual, a deputado estadual, a federal, a senador, a governo do estado, a presidente da república... Não precisa de dinheiro. Não, isso é dinheiro. Não adianta. É dinheiro. O local é mais... sempre o cara consegue se eleger sem grana, porque você nunca foi um cara rico, mas você se elegeu várias vezes. Jorge, eu nunca fui financiado por ninguém. Nunca. Na nossa primeira eleição, nós fomos candidato e o mínimo do mínimo foi recurso próprio. Sim. Na reeleição, na segunda, em 2000, é isso aqui que precisa. Na reeleição de 2004, é isso aqui que precisa. Certo. Na de 2008, é isso aqui que precisa. Sempre, nunca fomos financiados e bancados por ninguém. Nunca tivemos nada contra quem financiou um ou outro. Não tenho nada contra. Sim. Até porque... Eu não tenho nada contra. Doação é legal, né? Cada um é cada um. Faz parte do Mas processo. eu vejo assim que é só o trabalho. É o trabalho que faz com que as coisas aconteçam para você se manter onde que você se manter. Porque se você se manter diretamente aí ou indiretamente, esses mandatos aí, sempre numa linha defensiva do povo, não é bem assim. Não que eu sou bom, não que eu sou melhor. É que as pessoas acreditam e confiam no trabalho. Eu nunca recebi um centavo, população luverdense, de fundo eleitoral. Fundo eleitoral? Fundo eleitoral ou financiamento público. Porque... Mas isso é direito, né? Você sabe. Isso... Mesmo assim, tem todo, né, um discurso contrário, mas é legal. Não, mas eu faço questão de falar, porque todos os mandatos que eu fui candidato a vereador, eu nunca recebi um centavo do partido. Nunca. Pô, e hoje tem 2 partidos só, né? O PRTB e o Novo, que não recebe. Eu nunca recebi um centavo quando disputei a eleição em 2008, para deputado estadual. Eu fui para as outras reeleições, eu nunca recebi um centavo de partido. Eu, agora, como candidato a prefeito, o partido que é o PROS, que é o dividendo lá pela representatividade, veio 400 mil reais para o Estado. Daria para nós de direito 400 reais. Eu falei para o deputado na época, João Batista... 400 reais? 400 reais. Eu não quero. Eu não quero. É fácil recusar 400 reais, mano. Não, mas é que é o seguinte, Jorge. Eu nunca recebi um centavo. Não é 400 reais dividido de forma com as candidaturas no Estado, a prefeito e vice, daria 400 reais. Eu falei, não, eu não quero. Entendi. Entendeu? Então eu nunca tive financiamento
de ninguém. Entendi. Eu tinha te interrompido, mano, para fazer a questão da Câmara para emendar com o que você estava dizendo. Mas o Rodrigo havia feito uma pergunta sobre a comparação das gestões dentro da pandemia. O Mano falou sobre, né, a gestão do ex-prefeito Binotti. É claro que teve muitos acertos também, né, Mano? Sim, teve com certeza. Isso com relação à pandemia nós estamos falando, né? Teve acertos também na gestão do Binotti, é claro que teve. E queria que só você falasse sobre a gestão do prefeito Miguel, esse 1 ano, né, de pandemia. Olha, eu vejo a gestão do momento, Miguel e Márcio Pandolfi, enfim, toda a equipe que está diante da prefeitura. Eu acho que a questão da pandemia, houve muita omissão por parte do Poder Executivo. Até porque herdamos, como cidadão luverdense, uma gestão anterior já com 1 ano de experiência de pandemia. Certo. E a sociedade esperava agora dessa gestão o que erramos no passado, que fosse corrigido e também ampliado, na verdade, essa questão da pandemia. Até porque... O que, por exemplo? Porque essa gestão não entrou amadora, a pandemia já vinha 1 ano atrás. O próprio sistema de você tirar da forma que estava, quando estava no auge, no forte, aí desse 1 ano atrás, de criar essas estruturas diferenciadas para separar o público, fazer as políticas públicas diferenciadas. Quero falar ainda, agora que me veio em mente, da gestão anterior do ex-prefeito Binotti, sempre deixou o Hospital São Lucas enforcado na corda, 3, 4 meses, médico atrasado salário, isso não existe. Para que deixar no extremo do extremo? Sabendo que quem banca esse custo sempre foi o município, desde a história da fundação, quando houve lá da gestão Taviano Pivetta, do primeiro mandato. Para que você deixar a corda estrangulada e ficar 1 metro com a língua para fora? Faça a sua obrigação, seu dever de casa. Como é que o médico vai trabalhar motivado, os servidores, a instituição, o Hospital São Lucas sendo mal falada por não pagar, por uma gestão, uma questão de ideologia, eu acredito. Então eu vejo assim que o Hospital São Lucas é o único que temos que cuidar com carinho. Dentro das prerrogativas de cada um, é claro, fiscalizar, mas na hora correta e na hora certa, fazer a fiscalização. Essa atual gestão. Nós temos o Dr. Nelson Zegava, que eu tenho muito carinho e muito respeito por ele. Dr. Nelsinho. Dr. Nelsinho. Dr. Nelson é um e Dr. Nelsinho é outro. Que é o Dr. Nelsinho. Ele estava morando dentro do hospital. Isso não é justo como médico, como pessoa, como ser humano, também como servidores, pegando da parte de zelar o hospital, da parte de limpeza até o mais alto escalão. É inadmissível, em pandemia, Rodrigo, Jorge, população luverdense, você pode dispensar todo o processo burocrático da legislação. Para atuar em modo emergência, né? Em emergência, você pode contratar, você não precisa fazer concurso, você não precisa licitar, mas é claro, com responsabilidade de ter o serviço e não o que a gente viu dos grandes centros. São Paulo, Rio, enfim, dos grandes centros. A nossa gestão aqui ainda foi melhor do que nesses lugares maiores, né? E aí, voltando à pergunta do Matheus, e a gestão atual? Em relação à pandemia, que você estava agora comentando, e você voltou na gestão do Binotti. Não, mas eu fiz questão de voltar porque houve um sacrifício muito grande. E eu deveria ter elencado lá e não comentei. Entendi. E essa questão dessa atual gestão poderia estar fazendo muito mais, sim. Por quê? Porque veio do mesmo modelo da gestão anterior. Certo. Você acha que era só ter mantido? Não, melhorado. Por quê? Porque recurso tem. Tanto a nível federal, tanto a nível estadual, quanto a nível local. O Lucas do Rio Verde arrecada muito bem. O que falta é você elencar as prioridades que é na área da saúde. Não, nós vamos dar prioridade porque é pandemia. O que nós vamos fazer? Vamos tirar esse público de pandemia, ou no estádio, ou num ginásio de esporte, ou numa praça, e vamos atender esse público lá. Diferenciar, separar. Por quê? Porque não são grandes estruturas. Lucas não é uma metrópole, não é uma capital, não é um grande centro. O investimento, pelo que arrecada, é insignificante, só que não foi dado prioridade e não foi elencado ela como uma gestão se tratando como vidas.
Então eu vejo que o comércio quebrou, o comércio penalizou, o comércio está com dificuldade, muitos quebraram, agora acredito, do jeito que está aí, vai ter que começar a tomar algumas medidas diferentes de novo, porque está solto, a rédea está solta. Certo. Nós não vemos movimento da gestão a nível de mídia, a nível de atitude, algo concreto para que você faça o dever enquanto prefeito, enquanto gestão, para que você tenha um melhor atendimento, que você evite a propagação do Covid. Veio agora essa outra variante, veio essa gripe, mas eu não vejo nada de algo plausível. Mas e não essa vejo propagação? Nada de algo plausível. Porque a solução que eles dão, mano, é fazer com que o comércio feche, Jorge, que as restrições sejam ampliadas para vários lugares, mano. Jorge, qual seria, não, então me diz para nós qual seria a medida que deveria ser implementada para que ele não se propague. Separação de público, porque você vai agora tratando da gripe Covid aqui, no próprio PAN. Certo. Tem pessoas que ficam 12 horas para ser atendida, não tem nem cadeira para sentar, a pessoa já está debilitada, já está doente. Mas ali não está separado? Isso foi feito no ano passado. Não, a separação foi feita no ano passado. Separado, aí mano. Com a diminuição de casos, voltou a se atender não, todos. Mas está sendo atendido agora sim, tudo normal. Tudo junto. O ano passado fez a separação, que atendia Covid lá no bairro Menino Deus e alguns outros lugares, mas os casos de urgência e emergência, ele cai aonde? É no PAN. Hospital. Não, mas foi separado. Foi separado. No ano passado foi separado. Até separado. que os urgência e emergência foi lá pro bairro Rio Verde. Não, mas escuta, né? e eu lhe pergunto para vocês agora, com todo respeito e carinho, claro. Pelo Jorge, pelos nossos ouvintes, os telespectadores, a população luverdense e pro Rodrigo. Sim. E a hora que fecha o PSF, esse público foi aonde? Pro Rio Verde, Hospital. Não é? Hospital. Foi pro hospital. E pro PAN. Não, pro PAN era fechado só para Covid. Naquela época, sim. Quando fechou-se, usou o PAN apenas para Covid, era fechado, era atendimento até às 6 para Covid. Aí lá dentro tinha até pessoas internadas, inclusive 2 colegas da rádio se internaram no PAN, né, eles foram atendidos lá dentro, e era apenas atendimento para o PAN, nessa época em que o PAN era direcionado apenas para Covid. Hoje não. Hoje, depois se liberou, agora está sendo atendido todo mundo, mesmo nesse início, e está preocupante, porque ontem foram 53 casos, hoje mais de 60, eu acho que logo vai ser tomada, a gente espera que seja tomada alguma providência nesse sentido que você Rodrigo, disse. por que eu faço questão de falar e devolver a pergunta para vocês e para a população, até para prestar atenção? Eu estou só verificando as perguntas aqui, tá? Na semana de Natal e de Ano Novo, do ano retrasado, eu, meu pai, minha mãe e minha esposa pegamos Covid. Eu levei meu pai todo dia tomar medicação na veia, no PAN. Era tudo junto. Era tudo junto. Era outra gestão. Era outra gestão. Isso. Pós isso, depois foi acompanhado também, houve uma divulgação e houve realmente algo de uma separação, mas não foi uma separação, eu diria assim, 100%. Houve casos que foram atendidos no PAN, que tinham os PSF sentinelas, que era da outra gestão, e que deu continuidade, que era no bairro Rio Verde, no bairro Pioneiro. Os sentinelas foram tirados, mano. Sim, foram tirados, mas continuou esses atendimentos, só mudou o nome porque era da outra gestão, entendeu? Certo. Mas eu vejo assim que não houve assim uma separação 100% do PAN, ou do próprio hospital. Por quê? Porque nós acompanhamos, e nós tivemos casos da família, e pessoas que a gente acompanhou, e pessoas perguntando e orientando, e fazendo algumas reclamações, nesse sentido. Sim. Então eu vejo assim que hoje, às vezes, a notícia que você escuta, o que você ouve, o que ela é propagada, ela não condiz muitas vezes com a realidade do caso e do fato. Certo. Então eu estou questionando nesse sentido. Houve uma separação? Houve. Mas não uma separação que devia ser uma separação assim 100%. Aqui vai ser isso, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquele outro. Certo. Então eu vejo assim que... Você acha que isso seria o ponto fundamental, mano? Porque você separar o público, você está evitando contatos. Fechar comércio vai resolver o problema? Não, não vai. Porque Não todos vai. nós Não sabemos que é melhor morrer de barriga cheia do que de barriga vazia. A máscara, para mim, veio para ficar. Sim. O álcool em gel veio para ficar. Por quê? Porque nós temos que se acostumar que, principalmente em hospital, em clínicas, em consultórios, em laboratórios, tem muitas pessoas doentes. Você ali,
você tem vírus. Você passou em qualquer lugar, a tua mão, você lavou agora, você tocou em qualquer lugar, ela já ficou suja, já ficou contaminada, já ficou comprometida. Então eu vejo que a pandemia, essa situação toda que desencadeou a nível mundial, ela veio, no nosso entendimento, no meu entendimento, ela veio para ficar. Sim, eu não tenho dúvida. Ela veio para ficar. 2022 e estamos ainda não falando da mesma coisa. Vai vir 2024 e veio para ficar. Umas vidas foram ceifadas por negligência, por irresponsabilidade. Outras vidas não foram ceifadas porque foram eficientes e fizeram a coisa acontecer de forma macro a nível mundial. Então, quer dizer, cada um com a sua consciência, cada um com a sua responsabilidade. Certo. Nós estamos aqui hoje fazendo esse feedback aqui, sem querer estar atacando o A ou B. Nós estamos falando o pouquinho de conhecimento que a gente tem, o pouquinho de experiência que a gente tem e o que a gente viveu e está vivendo e prevendo o amanhã. Perfeito. O amanhã não pertence a mim, é só Deus. Mas toda a gestão ela tem que ter um cronograma, um planejamento estratégico para amanhã, para depois de amanhã, enfim, para o mandato. É isso aí. Vamos em frente, mano, porque ainda temos várias perguntas pela frente. Eu também tenho nossos patrocinadores aqui para chamar. E a você que nos acompanha, quero novamente agradecer o carinho da sua audiência. Hoje nós estamos com o Mano da Saúde, isso mesmo. Você que está nos acompanhando aí, está entendendo um pouco melhor, né, o contexto de pandemia e política que houve nos anos de 2020, 2021 e agora este ano fazendo um balanço, né, sobre todos esses temas aí. O nosso tema é política no contexto de pandemia. Então, a você que nos acompanha, se quiser enviar a sua pergunta aqui para o Mano da Saúde, manda lá pelo Facebook, tá? Nos comentários ali, que a gente faz a pergunta aqui para ele. E ele que lute para responder, né? E é isso aí o que a gente faz por aqui. O Ponto de Prosa acontece todas as quintas-feiras. Então, se você quer receber esse conteúdo aí no teu celular, no teu smartphone, basta você anotar esse número aqui, ó, 65996817076 para receber esse conteúdo. Porque a entrevista do Mano de hoje, ela vai ter os cortes que vão ser divulgados ao longo da semana. E nós temos aí muitos grupos, né, e listas de transmissão que nós mandamos. Então, se você quer fazer parte desse seleto grupo aí, manda um oi lá que a gente manda para você o conteúdo, beleza? Quero agradecer ao meu amigo Valmir, perdão, o meu amigo lá da VAP Castrol, o meu grande amigo, que é o nosso grande parceiro aqui do Prosa. Lá na VAP Castrol você tem uma super troca de óleo com a qualidade que o seu carro merece, e é super mesmo. Em cada troca de óleo você recebe gratuitamente a limpeza interna do seu veículo, a higienização do ar-condicionado e a conferência do óleo de câmbio e diferenciais. E ainda tem condições especiais de pagamento. É isso mesmo, lá na VAP Castrol. E a oxisanitização com ozônio, já ouviu falar disso? Né? Ela elimina odores de cigarro, comida, mofo, animais, mata bactérias, ácaros e vírus. Né? Então, a oxisanitização com ozônio, que elimina todos esses cheiros aí, esses incômodos, né, dentro do seu carro, você encontra também lá na VAP. E o fluido de transmissão automática, ou para simplificar, o óleo do câmbio automático do seu carro. Você já trocou? Pois é importantíssimo. Na VAP Castrol nós temos o equipamento certo para fazer essa troca. Agilidade, comodidade, qualidade e excelência. É isso mesmo. E ainda leva e traz seu veículo sem custo. É na VAP Castrol, sempre com a qualidade que o seu carro merece. Entre em contato pelo 659-8443-8839. Você acompanha agora o número aí na sua tela. Um grande abraço a toda a equipe da VAP Castrol. Valeu! Muito bem, de volta para cá, estamos com o Mano da Saúde. O Mano está explicando para nós aí um pouco do contexto, né, da pandemia e da política nos anos de 2020 e 2021. E agora nós vamos avançar um pouquinho na nossa conversa, Mano, para que você possa falar um pouco para nós sobre o contexto de política num nível um pouquinho maior, né? Nós comentamos sobre a política local, comentamos sobre pandemia, né? E eu quero saber de você qual é a sua visão do contexto geral, vamos dizer assim, da pandemia, né? Da gestão dessa pandemia aí em níveis mais altos.
Rodrigo, população luverdense. Primeiro quero, quando vocês me perguntaram, eu agora recapitulando, pode falar. Não consegui falar dos desafios da Câmara quando a gente esteve adiante como presidente. Perfeito. Então eu quero elencar aqui, que isso está lá nos anais da casa. Certo. Nós recebemos a Câmara Municipal com 18 servidores e conseguimos tocar com 11. Nós tivemos uma economia muito grande. Certo. Tudo o que estava elencado de contrato, nós conseguimos reduzir custo na época. Certo. Foi uma das gestões de menos gasto da história do município. Da história, e não vou falar dessa que está hoje, porque foi apenas 2020 que findou e começou 2021. Tem só um ano, vamos aguardar, justamente. Isso. Então nós elencamos como prioridade muito zelo pelo erário público, pelo dinheiro do contribuinte, o dinheiro do povo. Certo. Que o repasse do 10º é da prefeitura, que é pago pelo cidadão luverdense. Então nós tivemos muita responsabilidade, muito critério com o dinheiro do legislativo, com o do 10º. Então, um presidente anterior aí tinha 28 servidores, nós recebemos do outro presidente com 18, conseguimos tocar com 11, baixamos todo o custo. Você reduziu de 28 para 11 servidores? Não, de 28 um presidente, depois o outro assumiu para 18 e nós de 18 baixamos para 11. É de 2 em 2 anos a presidência. Certo. E nós conseguimos, Jorge, eu não estou falando isso para me vangloriar. Eu te agradeço você ter voltado nesse tema, porque a gente se embrenhou numa outra coisa, e aí eu vou também pautado no tempo, né? Então agora vamos passar para o próximo. Não, mas por aí, favor, faça questão que você fale. Eu faço questão de frisar, sabe por quê? Sim, porque o respeito do erário público. Nós fomos a Câmara da história do município em redução de custo, de gasto. Certo. As nossas contas do primeiro ano foi elogiada pelo Tribunal de Contas. Veio 100% tranquilo, foi elogiada, que tudo foi baixado o custo, enfim, foi uma maravilha. Certo. Isso não foi graças a mim, graças à população, graças aos servidores, graças aos vereadores, que todos entenderam e nós elencamos como prioridade, como economizar. Pra você ter ideia, primeira coisa que nós cortamos era a erva do chimarrão. Quem quer tomar chimarrão traz de casa, aprendi com o Otaviano Piveta. Ué, por que eu vou comprar erva se é uma coisa minha pessoal e é um vício, é uma coisa que eu quero? Nós cortamos até a erva do chimarrão. Quem toma chimarrão, trazia de casa. Nada contra lá atrás quem comprou com dinheiro público ou compra. Não estou aqui para questionar nada. Cada gestão, cada um sabe da sua responsabilidade. Não cortou o cafezinho não, né? Não, o café é necessário, mas cortamos outras coisas que não fazia sentido. Mas eu quero elencar a primeira situação como presidente. Certo. Que eu acho que é um absurdo, é um dinheiro jogado por ralo. Não que não seja um cargo digno, mas que Lucas não comporta e não tem necessidade. E que eu, enquanto presidente, enquanto vereador, tentei combater a questão do custo operacional, começando pelos assessores. Por que assessor? Nós temos sessão uma vez por semana, e na nossa época era à noite. Nada contra, você faz de manhã ou de tarde, eu não estou aí para questionar. Independente disso. Era à noite. Eu fui contra e tentamos combater também a questão da verba indenizatória. Num mandato de vereador, Jorge, a população luverdense, Rodrigo, poderia se economizar 5 milhões no mandato de 2016 a 2020. Certo. 5 milhões na época nós elencamos. Quantas casas de programa habitacional podia construir, quantas cirurgias, tudo isso, tudo aquilo. Um PSF ou uma escola. PSF, que na época custava 800 mil, e assim por diante. Certo. Quem está hoje exercendo o mandato, não tem nada contra, e da forma que está administrando e como está fazendo. Sim. Só que eu vejo que é um dinheiro que poderia ser investido na área da saúde. Mas por que na área da saúde? Porque as pessoas estão com dor, estão pedindo piedade, estão pedindo ajuda. E quando procura, porque já recorreu todos os outros órgãos e ninguém resolveu. Sim. Então eu vejo que nós precisamos, assim, dar essa prioridade e ter respeito com o dinheiro, com o erário público.
Certo. Então, queria elencar essa situação que vocês me perguntaram, os desafios Sim. e que nós enfrentamos e fomos para o embate. Foi nesse sentido também, porque nós realmente temos compromisso e responsabilidade com toda a população, no sentido de zelar o dinheiro público. O dinheiro público é meu, é seu, de todo mundo, devemos satisfação a todos. Você reduziu bastante os custos da Câmara e atualmente são 9 vereadores. Você acha que deveria aumentar esse número? Fui contra sempre, todos os meus mandatos, quando tramitou essa matéria, para aumentar o número de vereadores. Por quê, mano? Porque aumenta o custo, quem paga a conta é nós, não adianta dizer que não. Certo. Dizer, porque para... Não amplia a representatividade, mano? Amplia a representatividade, eu concordo, mas nós temos que ver a questão do custo, porque quem paga a conta, independentemente do poder econômico, aquilo que eu frisei, independentemente de morar de aluguel, eu vou colocar 1 litro de combustível no posto, eu pago, no posto de combustível, eu pago imposto, compro 1 quilo de arroz, eu pago imposto. Então, em grande proporção ou em menor proporção, quem paga essa conta é o contribuinte, independentemente do poder Somos econômico, nós, né? entendeu? Então, Somos nós. Vamos cuidar do dinheiro público. Existe amparo legal e uma lei maior que pode aumentar, existe. Certo. Agora, depende da opinião de cada um. Eu sempre fui contrário. Mano, só aproveitando esse gancho aí, né? O Jorge perguntou anteriormente sobre se você era contra, né, a antiga gestão, né, do prefeito Binotti. Eu sempre te conheci como vereador, você sempre foi um vereador combativo, né? Todo mundo sabe que a Câmara de Vereadores é um poder independente, né? Cada vereador tem a sua opinião e naquele momento daquela gestão, o prefeito Binotti, ex-prefeito Binotti, ele não tinha a maioria dos vereadores, né? Então, criou-se aí, muito pelos vereadores da oposição, que essa Câmara era a Câmara do atraso. Eles perdiam as votações e colocavam a culpa nos outros vereadores que tinham opiniões contrárias. Queria que você só desse a sua opinião sobre isso aí. E é muito importante falar, a Câmara é um poder independente. Muito boa pergunta, Rodrigo. Eu nunca tive nada contra o ex-prefeito ou o município. Eu estive lá defendendo as matérias e as prerrogativas do nosso entendimento, do nosso ponto de vista, e em conversa com a sociedade, que não eram benéficas à população. Tanto que quando aconteceu o problema dos banheiros, aquela mega obra e tudo, e da forma que foi feito, nós sempre buscamos primeiro o entendimento e levar, que é a nossa obrigação, levar de conhecimento executivo, como algumas situações na área da saúde, de CPIs e SAAI, enfim, é obrigação minha. Eu fui até a prefeitura, eu falei, prefeito, está acontecendo isso, mas para isso você tem que realmente escutar e ver e analisar se realmente está acontecendo ou não, se realmente procede ou não. Então eu não me considero vereador de oposição, ou contra o ex-prefeito ou essa gestão que está agora. Eu sou a favor da democracia. Você não está se posicionando ideologicamente política contrário? Não, eu estou defendendo. Você está identificando que pode melhorar. Que pode melhorar, mas sempre pensando no coletivo. Perfeito. Eu tenho que defender aqui a maioria, não a minoria. Sim. Eu tenho que defender, é a minha função. Sim. Como é em todo o parlamento. De prática deveria ser. Certo. Não estou falando isso porque o mano é o dono da verdade. Mas essa é, coerente, a real função sim, que você exerce, que é nesse sentido. Sim. Por exemplo, vamos pegar exemplo, Rodrigo. Pode ser. Na época, vamos pegar aqui o condomínio que saiu aqui para cima do lago aí. Certo. Aquela área aí não podia construir por lei. Por quê? Porque devido... Preservação permanente, né? Por causa do lago. É por causa de estar perto do lago, né? Viu? Devido ao plano diretor e devido à legislação, não era permitido. Certo. Nós entendemos e em conversa, com coerência e bom senso, e alteramos a lei, quanto que ia ser investido, quanto de emprego que ia gerar, quanto de imposto o município ia arrecadar, e alteramos a legislação. Mas por que você votou a favor? Beneficiou meia dúzia de empresário. Mas eu acho que faz parte do processo. Você não pode retroagir uma cidade por causa de uma lei, se tu pode melhorar e mudar pensando no coletivo. Certo. Quantos empregos gerou? Quanto está gerando de imposto para a prefeitura? Bom senso, Vamos né? alterar? Vamos. Eu votei a favor.
Uhum. E a verticalização também beneficia a mobilidade urbana, né? Então, assim, nós temos muitas matérias, Lucas, né? muitas matérias que a gente vai adentrar, acredito que estamos apenas 10 minutos no ponto de prosa. É que a gente faz 1h30 já que você tá falando, tô Mentira. brincando. Faz uma hora. Faz uma hora. Então eu vejo que nós vamos adentrar em muitos assuntos que as pessoas ouvem e eu respeito, porque a opinião, o mano é briguento, o mano é politiqueiro, o mano é oposição porque não quer o bem de Lucas. Eu respeito a opinião de cada um, mas eu tenho minha consciência tranquila que nunca passou isso pela minha cabeça de fazer algo maldoso para prejudicar para a prefeitura, para o prefeito, porque eu estou fazendo para a população. Fazer para a população. Então nós somos realmente a ferro e fogo, aonde que levantamos supostos indícios que não condiz com a realidade, com a própria situação. Entendi. Nós não estamos lá para ficar legislando ao belo prazer de A ou de B, sendo beneficiado. Tudo que apuramos de irregularidades, levamos até o Poder Executivo, que não teve sucesso e resultado e não tomou providência, encaminhamos para a Polícia Federal, teve alguma denúncia, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, quer dizer, encaminhamos todos. Eu nunca fui omisso. Certo. Não, nunca. E nunca fugi do debate e nunca fugi da conversa de votar a favor ou contra. Ficar se omitindo, me esquivando, ou saindo do plenário, indo para o banheiro na hora de uma votação polêmica, ou de se posicionar na imprensa ou para a população. Eu nunca me escondi, eu não preciso disso. Eu tenho posição. Sim. E a minha posição é minha e... Que você estava comentando agora, eu me lembrei do nosso amigo vereador Ayrton Calai. Vamos lá para fora, tchê. Vocês iam conversar mais de perto. Mais tete a tete. Tá tranquilo. Virou meme, viu? Virou meme. Eu tenho essas figurinhas aí. Tete a tete. Mas é importante. Mas é importante o debate de ideias. Não fugir do assunto. Com certeza. Vamos em frente. Eu quero novamente agradecer a você que nos acompanha. Eu vou passar a bola pro meu amigo Matheus aqui. Você precisa ver se tem alguma pergunta. Mas é isso mesmo. Antes da pergunta, eu quero ler aqui, ó. Não é uma pergunta, mas eu acho que é bacana. É da Leila De Pieri, minha amiga. Minha amiga também, muito carinho, muito estima, hein? Muito querida e amada. Ela diz assim, muito bom esse assunto, independente da gestão. Tá lá na tela para você acompanhar com a gente. Temos que ter o maior respeito e carinho aos nossos queridos e guerreiros da área da saúde, que foram para a guerra com as armas que tinham e com o conhecimento que ainda não se tinha sobre esse vírus. Mandou muito bem, Leila, é isso mesmo. Ninguém sabia como que funcionava isso aí. O pessoal foi como se estivesse no escuro, sem saber o próximo passo que ia dar, mas mesmo assim seguiram em frente, salvaram muitas vidas na cidade. Ela diz assim como nós que tínhamos e ainda temos medo dessa pandemia, eles não tiveram opção e foram à luta. Não podemos esquecer nunca disso. Meu carinho, desde o pessoal da limpeza até os grandes profissionais. Leila, muito obrigado pelo seu comentário. E a você que nos acompanha, quer mandar uma pergunta aqui para o Mano? Manda lá que a gente faz aqui para ele, tá bem? Eu quero agradecer também ao meu amigo Gilberto, lá da Essência Prime Móveis Planejados. Pessoal, quem que não gosta de residir em um espaço pensado de acordo com as suas necessidades, né? Hoje é cada vez mais comum ver pessoas interessadas em adaptar o local de moradia ao próprio perfil e estilo de vida. E para isso você precisa ter um espaço onde se planeje, onde se construa, onde se elabore, né, esses móveis de modo que atenda aquilo que você realmente precisa, né? Isso pode ser feito facilmente por meio de projetos de ambientes planejados. Então, móveis planejados é com a Essência Prime, fazendo realidade o sonho do seu móvel planejado. Se você quiser fazer uma visita, fica na Rua Curitiba, número 560, no bairro Industrial. E o número é 6599908 3912, tá bem? Um grande abraço, meu amigo Gilberto. Dá uma passada lá na Essência Prime Móveis Planejados. E quero também mandar um abraço pro meu amigo Tiago, da FD Contabilidade, Consultoria e Assessoria. Lá você encontra serviços contábeis, né, de departamento pessoal, fiscal e societário. E tudo isso você pode fazer pelo aplicativo da FD Contabilidade. Ou seja, você pode solicitar documentos, pode acompanhar demandas, pode fazer solicitações pelo aplicativo, isso mesmo, né? Ou, se você ainda preferir, tem um atendimento personalizado na sua empresa, com hora marcada.
basta entrar em contato com a Essência Prime, número 65-3549-5255. Sucesso da sua empresa é o nosso compromisso. Valeu! Grande abraço, Thiago. Volta pra cá. Nós estamos hoje com o Mano da Saúde. Você que nos acompanha, obrigado pela sua audiência. Manda pergunta aqui pro Mano. Passo a bola pro meu amigo Matheus. Vai lá, Matheus. Vamos lá, vamos falar de pandemia, falar de política, né? Esse é um ano de eleições, né? Eleição para presidente, governador, deputado, senador, né? Aqui em Lucas não, né? Aqui no Mato Grosso será um senador eleito, né? Que vai para a eleição. E dentro de todo esse contexto de eleição, a gente ainda tem a pandemia. Nós não temos 2 vagas para Senado, do Jaime Campos e do Elton Fagundes? É só o do Jaime, né? A do Elton é mais uma, né? Ou não? Não, nós são temos 2? Do Jaime e do senador Elton. O Elton foi candidato a governo, é verdade. Que ele não tinha nada a perder, foi candidato, e nós temos do Jaime também está findando. Na verdade, são 2 vagas para Senado. Com certeza. 2 votos para Senado. Você tem razão, são 2 votos para Senado, né? E dentro de todo esse contexto, a gente tem a pandemia que está presente aí, né? Até quando, mano, na sua opinião, a pandemia pode ser influenciada de alguma forma negativa, né, com relação às eleições? Seja quem tem a caneta na mão, seja quem vai bater. Muitas fake news acontecem no Brasil por conta das redes sociais, infelizmente, né? E qual que é a sua opinião global com relação a isso? Olha, a minha opinião sobre a questão da pandemia, a questão do processo eleitoral, uma coisa é uma situação e a pandemia é uma situação, é uma doença, é um vírus invisível. Sim. Isso tem que tratar com mais eficiência, eu vejo no contexto macro. Mais eficiência, começando pelo governo federal, vindo para os estados e para os municípios com mais responsabilidade, com mais apreço à vida. E eu vejo a questão do processo eleitoral, conforme a gente já elencou um pouquinho atrás aí, sim. Hoje nós passamos por um momento muito complexo na questão, se falando em eleição. Por quê? Porque a população, o povo brasileiro, não quer mais ouvir político nenhum. De mamando a caducando, principalmente quem está com mandato. O desgaste é muito grande. Por quê? Porque hoje 5,7 bilhões para financiamento, para eles ser candidato que já estão lá, é muita desigualdade, é muita injustiça, é dinheiro, muito dinheiro que podia ser investido em outras coisas, em outras áreas mais prioridade. Veja bem, população luverdense, Jorge e Rodrigo, eu tenho meu filho, se eu quero formar ele, ou colocar a estudar, ou vai para a rede pública, ou eu tenho que pagar particular. Agora, dentro do nosso dinheiro que nós pagamos, nossos impostos, 5,7 bilhões para bancar as candidaturas, aí as pessoas perguntam, mano, mas por que você não é candidato a alguma coisa? Como é que eu vou competir desse jeito? Se filiando a um partido que recebe uma boa parte desse fundo. Essa bolada. A gente sabe que são 3 partidos que vão receber a maioria. Que praticamente recebe toda essa bolada. Então hoje... MDB, PT e o partido PSL. Entendeu? Apesar que o partido do presidente não é o PSL. Não é o partido do presidente que vai receber a maior parte. Porque não ele é PP atualmente. Ele é PP agora. Mas vamos falar de Jair Messias Bolsonaro, vamos falar Fica do contexto... à vontade, mano. Você votou no Bolsonaro, né, mano? Eu votei. Vamos falar do presidente Bolsonaro, vamos falar dos poderes constituídos da Câmara, do Senado, certo. Dos ministérios, do STF, os poderes constituídos. Certo. Gente, hoje o Brasil, ele está inviável por causa disso. Ah, mano, mas por quê? Porque o interesse é pessoal, de meia dúzia de pessoas. O poder hoje, a nível federal, quem que comanda o país? É meia dúzia. Quem que é, mano? É meia dúzia que comanda, é os grandes empresários que comanda. As grandes corporações. Vem para os municípios, vem para os estados, é outra meia dúzia. Certo. E vem para os municípios brasileiros, outra meia dúzia. Nós podemos fazer uma reflexão, Lucas do Rio Verde. São 6 pessoas que determinam politicamente e são os maiores beneficiários. Isso eu vejo
uma desigualdade num contexto macro muito grande. Concordo, Esses mano. poderes constituídos, Senado, Câmara, STF, enfim, o gabinete da presidência, os ministérios, Sim. é só interesse de pessoas e de quem está lá, não é interesse do povo. Não é interesse de fazer as políticas públicas voltadas para quem precisa. Ei, mas o nosso município, vamos supor aí, né? Tá, tem meia dúzia que toma as decisões. Que comanda. Comanda. Certo. Mas Lucas do Rio Verde sempre esteve à frente em vários setores que nós consideramos fundamentais. Saúde, educação. Nós sempre tivemos resultados bons. Será que não é como manda e não quem manda? Jorge, esse meu pensamento a nível federal, vem para os estados e vem para os municípios, que essas pessoas vão continuar a vida inteira no comando. Certo. Quando que uma pessoa, a não ser desse grupo aí, vai ser algo aqui no município? Eu escutei uma entrevista aqui, na sua empresa aqui, de um ex-secretário, de um ex-vereador, e foi elencado para ele pedir se ele era candidato. Não, quem vai ser candidato? Quem tiver mais apoio do grupo. Quem que é o grupo? Entendeu? Sim. É nesse sentido que eu estou me referindo, que é... Sim, ele falou que ele ia ser candidato quem o grupo apoiasse. Isso mas tá, eu não vou ter esse apoio desse grupo. Por que não? Eu não vou ter, porque eu não sou uma pessoa que fico fazendo a vontade de algumas pessoas. Entendi. Os nossos mandatos foram feitos em benefício da população, não para estar lá defendendo o interesse de A ou de B, que é o que acontece hoje a nível federal, a nível de estado e a nível local. O Brasil está assim. Sim. Nós temos medidas editadas aí. Primeiro o deputado liga para o empresário, e aí, vamos fazer como? Como é que devemos fazer? Isso é a nível federal, a nível do estado e a nível local também. Então não adianta nós ficar... Ele trabalha para quem financia, né? Vamos ficar se mentindo aqui entre nós, se enganando entre nós temos que ir direto ao ponto de prosa. Perfeito. Direto ao ponto onde que é a ferida, onde que é o problema do Brasil. Mano, é por isso que a rodovia BR-163 ainda não foi duplicada? Gente, quem que anda na 163 é 99%. Você diz assim, se os ricos andassem na BR, ela já estava duplicada? É isso? Essa meia dúzia... Dentro desse entendimento que ele falou. Essa meia dúzia aqui não anda na 163, eles não vão morrer de acidente, eles andam aéreo. Eles não andam. Então, quer dizer, quanto tempo que se fala... Eu não tenho como dizer não. Não tem como. Não, eu gostaria que as pessoas e tal, e eu faço questão em todas o nosso ponto de prosa, as nossas conversas, que a população participe. Sim. Pode fazer seu comentário, sua indagação, seu questionamento, sua dúvida. Olha, se você quiser aquela câmera lá, mano, ó, olha no centro dela, pode chamar para fazer pergunta lá, ó. Meus amigos, podem perguntar. Isso. Nós, se a gente puder contribuir e se a gente puder dar resposta, beleza. Se não tiver, também temos a humildade. Não sei, não tenho conhecimento, não tem problema. Perfeito. Agora perfeito. É importante a participação. Vamos falar da BR-163. Quantas vidas foram ceifadas? Quantos danos materiais de pneu, de manutenção, disso, daquilo, que vem se falando há quanto tempo, de 2 em 2 anos, e ao decorrer de tempo, todo mundo falando em BR-163, mas na prática nunca acontece. Por quê? Porque os nossos representantes não têm interesse. E dinheiro público não que foi tem interesse colocado ali também. Isso é um caminhão de dinheiro por dia desse pedágio aqui. Justamente. Não, isso é o mínimo do mínimo. Vamos falar... Não Olha, vamos falar de arrecadação de pedágio. Vamos falar da riqueza que passa nessa 163 com aqui certeza. por dia, É isso que por eu não ano, entendo. por semana. Porque Eu não tenho nada. Se o rico, vamos colocar aqui entre aspas, né? O rico lá, a pessoa que produz, que tá lá produzindo. Aí em cima dessa BR, mano, e Rodrigo, passa 36% mais ou menos aí da balança comercial do país. Pô, isso é muito significativo, né? Nós estamos falando que o saldo positivo da nossa balança se deve ao agro e se deve a uma logística mínima que se reduz a uma BR que não tem acostamento, que é uma rodovia de mão dupla. Com é certeza. isso, desde 1976, que foi inaugurada no governo militar. E aí de lá para cá nunca mudou. Porém, quem detém essas empresas, essas grandes fazendas que produzem isso tudo, ele investe e perde dinheiro com
tudo isso na frota, perde dinheiro para levar o on board, né? Ou, enfim, ele perde dinheiro com isso também. Por que não mudou? Será que é só essa questão do rico não anda de carro? Não, Jorge, não, é porque o interesse tá na mão dessa meia dúzia. O poder tá na mão da meia dúzia. Mas eles perdem com isso também. Não, eu não vejo que perde. Eu não sou contra a ferrovia. A ferrovia eu acho que é importante. Certo. Eu acho que nós podemos primeiro dar prioridade ao 63, depois a ferrovia. Mas a ferrovia é mais importante por quê? Porque quem detém todo o poder a nível federal, a nível de estado e a nível local, quem que é? É as pessoas que comandam e vai continuar comandando. Jorge, vamos pegar aqui... vamos pegar aí no estado aí. Tem um grupo aí que planta aí 40% da área produtiva é deles. É mais importante o 63 ou a ferrovia? Para escoar a produção. Ferrovia demora 10 anos para ficar pronto. Duplicação em 4 anos está pronto. Mas vamos falar, vamos fazer uma lembrança desde quando se fala em duplicação da 63. Certo. Das vidas ceifadas. Sim. Era a história é antiga. É para estar pronto em 2018. O ministro Tarcísio esteve em Cuiabá e um empresário peitou que ele tinha mais de 1000 caminhão, que ferrovia é fria, é bucha. Ele está vendo só o lado dele. Só o lado dele. Quer dizer, ele não está vendo o lado do coletivo, o lado do outro, como ser humano, como pessoa, que eu também preciso viver. Se eu tomo um copo de água, por que o Rodrigo gelado, por que ele vai tomar quente? Por que ele não pode ter a geladeira dele? A nossa conversa, o ponto de prosa aqui é nesse sentido. Então a desigualdade social hoje, a nível de Brasil e um pouquinho que a gente vê os outros países aí, pegou uma proporção muito grande, que as pessoas não vão conseguir mais sobreviver do mínimo, que vai padecer, porque não vai ter o mínimo do mínimo, porque concentrou demais. É muita sede ao pote. Essa meia dúzia, a nível federal, a nível de estado, a nível local, se pudesse meter o pé na bunda de todo mundo, metia, mas daí eles vão vender para quem? Eles vão fazer o que só eles aqui? Eles precisam. Mas na cabeça deles, eles querem ficar dono de tudo. Quer ficar dono de tudo. E eu tenho certeza que eu não estou sendo injusto comigo mesmo nessa minha colocação. Não adianta, a ganância, a vontade, a sede ao poder e querer pregar quanto mais para mim, essas pessoas não pensam que um dia vão morrer. Que vai ficar tudo. Vai ficar para os filhos, para neto, para genro, para nora, para se matar tudo no pau. A gente vê quanto... se matar no pau no sentido de briga. A gente vê aí os grandes empresários aí e tal, as brigas na justiça, as pessoas que têm posses aí. Quer dizer, gente, será que não está na hora de nós colocar o pé no chão e olhar para o nosso ente querido, para o nosso amigo, para o nosso companheiro, o que nós podemos fazer para contribuir, para ajudar? Vamos pegar exemplo. Compactuo com essa ideia. Será que não é o momento de fazer isso? Vamos pegar exemplo. Olha, o carro usado valorizou um pouco porque não tem novo. Isso. Aí o governo do estado aumenta o IPVA. Eu vi isso aí. Gente do céu, isso não existe, isso não tem cabimento. Eu tenho um carro, tenho dois, e aquele que não tem nenhum, aquele que tem um só, que é um carro que inclusive eu estava assistindo ontem à noite, que não vai existir mais carro popular no Brasil. Certo. Como é que um cara que paga aluguel vai conseguir ter um carro, ou uma moto, Como é que ele vai pagar o IPVA? Como é que ele vai manter esse carro? O jeito que está o combustível? Quer dizer, gente, pegou uma desigualdade, uma desproporção negativa para a baixa renda, para a classe média baixa, rio abaixo e Brasil abaixo, que não segura mais. Então eu vejo... Mano, fala para nós o que você acha que poderia ser feito nesse sentido, mano. Porque é uma coisa, a gente tá vendo. Sim. Nós estamos vendo uma gasolina que daqui a pouco tá R$8. Nós estamos vendo o mercado, as coisas caras. A gente tá vendo aí dificuldades muito grandes. Nós todos estamos vendo. Mas e aí? Porque assim, o pessoal... As pessoas não comem mais carne. Não comem mais carne, mas aí quer apontar culpado. Isso daí é fácil. É fácil apontar o dedo e falar, a culpa é desse, a culpa é daquele. Mas nós precisamos, que nem você falou agora, chamar esse pessoal aí e dizer assim, e aí, vamos olhar para os outros e vamos botar a mão aí tirar essa doença do bolso aí
e fazer a coisa acontecer? Jorge, é só... O que tem que fazer? O que tem que fazer é os poderes constituídos realmente exercer a sua função de ver o coletivo e não tá lá ao belo prazer de interesse pessoal de meia dúzia. Vamos pegar exemplo aqui, essa caneta aqui, ó. Olha lá. Quer pegar um exemplo local? Não. Vamos pegar essa caneta aqui. Certo. Essa caneta aqui, o custo dela é R$2. Eu me conheço por gente, meu pai tinha bodega de pinga e de fumo e mínima coisa, se calculava lá de 12% a 15%, que era justo na época para você dormir com a consciência tranquila, em cima de uma caneta. Hoje uma caneta, se essa aqui eu comprei por R$2, se eu colocar todo o custo operacional, tudo que eu deveria ser de 12% a 15%, que seja até 20%, só que eu não coloco, eu coloco R$6, R$8. Isso de certa forma também é corrupção. Esse celular eu paguei R$1.000, Jorge, eu quero te vender, mas eu quero 2. Isso de certa forma também é corrupção. Por quê? Porque eu tô vendo eu vou ganhar milão em cima do Jorge, nas costas do Jorge. Isso é corrupção de forma direta ou indireta. Mano, mas daí não tem uma regulação de mercado nisso, mano. Mas regulação de mercado por é exemplo, gerido pelo governo. Você não vai comprar por R$8 se tiver o Rodrigo vendendo a 3, por exemplo. Entende? Mas o exemplo dele, Jorge, é cada um abrir um pouco mão do eu. Você fala, abrir a mão do eu e pensar naquele. Na coletividade. Entendeu? Eu vou pegar exemplo aqui, claro, Rodrigo. Sim. Eu até falei que isso eu não ia falar, mas eu vou ser obrigado a falar. Pode falar. Eu paguei um imposto em dezembro, agora, paguei um imposto municipal, não chegou a R$4.000. Hoje fui pagar o mesmo imposto, 10 mil e pouquinho. Nossa. 10 mil e pouquinho, quanto que aumentou? Mais de 100%. Tá. Aí eu falei, mas não tá certo, acho que tem alguma coisa errada. Ah, mas é a lei, mas a lei nós precisamos mudar. É a lei. Então assim, é o seguinte, eu vejo assim, eu paguei em dezembro agora, não faz 30 dias, 3 mil e pouquinho, um tributo municipal. Eu fui pagar o mesmo que eu tive que fazer um outro procedimento igual, 10 mil e pouquinho. Ah, mas é pelo valor do contrato que está aqui, eu tenho que cobrar pelo valor. Ah, mas é o cartório. Não, não é o cartório. Quem recebe o imposto ITBI é a prefeitura, não é o cartório. O cartório me cobrou o mesmo valor Que você tinha pago no ano passado. Me cobrou o mesmo valor porque vem de cá para lá, certo. Entendeu? Então, quer dizer, cara, é lei, mas vamos mudar, vamos pensar nesses mais pequenos, mais sofridos, mais humildes, que não é assim, não é só arrecadar, não é só arrecadar. Eu concordo contigo, entendeu? Mas ninguém quer abrir mão, cara. Pois é, mas ninguém quer abrir mão, mas é nesse sentido que nós precisamos fazer com que as pessoas tenham a consciência que é difícil de você abrir mão e ajudar e servir. Por quê? Se acha hoje, por exemplo, a gente vê tantas pessoas de uma maneira ou de outra, pela pandemia, pelo comércio que fechou, pelas restrições, desempregado, isso e aquilo, pedindo ajuda e pedindo socorro. Então você vê assim que as pessoas estão na miséria. Estão na miséria, é desespero total. Aí que é hora de se reunir. Por exemplo, o seguinte, vamos pegar a Bahia, toda a arrecadação que fizeram lá, os empresários, as empresas, a empresa da logística disponibilizou os caminhões para fazer. Isso aí é ser humano, isso aí é olhar pela pessoa e estender. Um com 700 mil, 1 milhão, ou isso ou aquilo. Quer dizer, mas vamos olhar num contexto macro, não só porque aconteceu um problema lá na Bahia, que é uma questão climática, ou uma situação adversa. Sim. Vamos olhar assim, 12 meses no ano. Porque é o seguinte, se eu tenho um lucro aí, por exemplo, de uma empresa aí de 10 milhões, digamos, e eu tenho que crescer e prosperar, aí dentro de uma lógica mais ou menos, que é o nosso entendimento, que eu não tenho muito domínio nessa área, de 3% a 5%. Os caras estão crescendo em 20, 30, será que não está na hora de olhar e abrir mão um pouco e fazer com que as outras pessoas também tenham uma oportunidade, uma melhor qualidade de vida, uma outra opção? Vamos falar em programa habitacional do governo federal, é um programa bom, vem um município, faz a parte burocrática administrativa. Ah, eu ganhei, eu ganhei, não ganhou nada, está pagando, e pagando com juro. Isso.
Entendeu? Isso. Então eu vejo assim que há muita conversa, politicagem, que na prática, muita política. Não, política é uma coisa séria, muita politicagem, mídia, que é aquilo que eu estava falando anteriormente, que não condiz com a realidade, com a atual situação. Vamos pegar aqui a MT 449. Quanto tempo está parada essa obra? Cadê o planejamento? Cadê o cronograma? Existe hoje um amparo legal, 25% para fazer aditivo. Essa obra aí, olha o valor que está, o tempo que está parado. Ah, mas é época da chuva. Cadê a gestão? Cadê o planejamento? Cadê o cronograma? Quem que está beneficiando o que está fazendo ali? Quem está beneficiando? Vamos olhar empresa por empresa ali. Quem que é? É a massa? É o povo? Não é. É 2, 3. Então, essas coisas que tem que ser mudadas. Não, estando eu aqui com o meu prato cheio, tá bom. O Jorge, o Pedro, o Paulo, se não comer nada também não tem problema. Então é nesse sentido que nós precisamos ter a consciência e a sensibilidade, como pessoa, como ser humano, que nós temos que dividir o pão, nós temos que atender as pessoas mais sofridas. Tem pessoas que muitas vezes se aproveitam de situação, eu concordo. Não cabe a mim julgar, cabe ao único que é o chefe maior, que é Deus, mas cada um que pague o seu ônus e deixe aqui sua história, o seu legado da maneira que quer. Nós temos ao lado o caminho do bem e o caminho do mal, cada um escolhe o caminho que quer. Então eu vejo que nós precisamos se conscientizar que nós não vamos estar aqui a vida inteira e que um dia vamos partir. Se eu tiver 1 centavo na conta e 1 milhão, vai ficar lá. Eu não vou levar terra, eu não vou levar empresa, eu não vou levar nada. Eu só vou levar o caixão e os amigos, que vai lá no dia, na hora, que vai lembrar 8 dias depois, acabou também. Isso é a realidade e nós temos que falar isso, para que a sociedade se conscientize e as pessoas se conscientizem da atual situação e da atual realidade, que hoje, essa realidade não é o Brasil, essa realidade é a nível mundial. Sim. Você que é jornalista, você que trabalha, que é jornalista e tal, quer dizer, essa realidade não é o Brasil, é a nível mundial. Sim. O que vamos fazer? Daqui 30 ou 60 dias, aquele bem humilde vai ter o que comer? Vai poder pagar água, pagar luz, pagar aluguel? Poder comprar uma roupa? Ou vai ter emprego, né? A gente fala assim... Como é que você vai falar emprego perante a situação que está o mundo? Não vamos falar... A questão da pandemia é uma situação. Porque assim, tem que tirar da emergência, mas tem que ter emprego. Sim, né? Tem que ter emprego, mas como é que você vai gerar... O cara está na emergência, eu concordo. concordo. Como é que você vai gerar emprego com toda essa tecnologia do jeito que está hoje e a concentração de poder? Como é que você vai gerar? Quando cheguei em Lucas do Rio Verde aqui, tinha saqueiro. Hoje não precisa mais saqueiro. Não existe mais essa profissão. Entendeu? Mas eu estou pegando o exemplo como dentre outras, num contexto macro. Certo. Entendeu? Então é isso que tem que preocupar, porque a população está aumentando, está crescendo, e a probabilidade de você... Nós temos profissionais liberais aqui em Lucas, no Brasil, no mundo, formado em tantas áreas e desempregado. Por quê? Porque não tem a máquina, aquilo ali está substituindo a maioria. Sim. Entendeu? Então, fica mais barato. Tem uma proposta. Fica mais barato para o empresário, não tem que pagar carteira de trabalho, não tem burocracia. Fica mais barato para quem tem a caneta. Mas nós temos alguns lugares nos Estados Unidos que você ganha pelo que você trabalha. Não tem carteira, não tem 13º, não tem nada. Você ganha por hora trabalhada. E aí? E por hora trabalhada e acabou. Tem uma proposta lá em São Paulo, que foi o deputado, agora vereador de São Paulo lá, que é o Eduardo Suplicy, que ele criou a proposta de renda básica universal, né? Prevendo isso que você está dizendo para nós. Que ali, cada trabalhador, né, estando empregado, ou melhor, não estando empregado, ele receberia um recurso mensal vindo a partir desse excedente, né? Que fica a partir da produção, a partir da tecnificação, né? Que aí tira empregos e aí reflete isso para essas pessoas. Você acha que isso seria viável? Eu acredito que sim. Se você olhar com bons olhos e fazer uma boa reflexão, realmente pensando... Porque tinha gente falando que Bolsa Família, tinha gente tendo filho para ganhar Bolsa Família.
Não concordo particularmente, havia essa visão, né? Eu também ouvi esse comentário a nível, em todos os meios de comunicação, mas a verdade é o seguinte, nós temos aqui algumas regiões que são cultura. São cultura. Sim. Cultura, como é que você faz para mudar? Não é bem assim, entendeu? Difícil. Não é bem assim. Então eu vejo assim que hoje o país, o Brasil, o mundo, está passando por um momento muito complexo e muito difícil. Fim do mundo? Não acredito. Fim do mundo é amanhã, depois de amanhã, vai chegar a hora de de bem e assim por diante. Mas quem está se matando é entre as pessoas mesmo, por ganância, por poder, por querer concentrar só para mim. Então isso, no meu contexto, no meu ponto de vista, não é assim. Sim. Não concordo. Respeito os grandes empresários, não tenho nada contra. Quem tem outros pensamentos, mas nós temos que pensar. Por quê? Porque nós somos de carne, somos iguais. Vamos falar de pandemia, que nós já falamos, e é o carro-chefe de tudo que aconteceu. Vamos pegar o processo eleitoral de 2020. Pelo poder, o que as pessoas proporcionaram na rua. Eu fui candidato a prefeito, mas nós não fizemos aglomeração, não fizemos arrastão, não fizemos comício, não fizemos... Deixa eu só te passar, nada. Nós temos 10 minutos para nós encerrarmos, mano. É contigo, vamos lá. Porque nós tínhamos a conscientização que nós não poderia, além do que estava acontecendo com a pandemia, aumentar o número de casos. Nós íamos de casa em casa, de porta em porta, diferenciado. Vamos falar a questão que a gente fala de meia dúzia de pessoas... assim, que detém e que comanda, por que essas pessoas querem estar sempre adiante? Eu sempre fiz uma gente, mas para quê? Empresário, cara, para ganhar 20 mil, 30 mil, prefeito, para quê? Isso não faz sentido. Não, é informação privilegiada. Você está acompanhando de cima para baixo, aqui vai ser isso, então, eu vou ter que... Você acha que está pré-determinado isso aí? Não, isso aí eu queria entender o porquê, Jorge, mas eu acabei entendendo com a trajetória política e acompanhando. Você acha que esses grandes... E com todo esse trabalho, aí você espera esse resultado nas urnas, tendo uma vida de trabalho a favor da população, pensando nos benefícios, pensando nas melhorias, pensando em como essa população pode viver melhor, né? E lutando com poderosos para levar isso para a população, no final das contas, o que aconteceu, né? Não entenderam a mensagem? A verdade é o seguinte, né? No meu entendimento, no pouquinho de conhecimento que eu tenho que eu não sou dono da verdade, né? A verdade é o seguinte, o processo eleitoral, esses que detêm o poder econômico, eles têm que estar adiante. Mano, prefeito de Lucas do Rio Verde, não sou empresário, eu tenho um mínimo do mínimo. Nós íamos receber as informações privilegiadas, o que nós ia chamar? Chama a sociedade de mamanda caducando. Vai acontecer isso. Isso aqui vai ser aqui, que quem tem quem... Vamos... Você está falando da sua gestão. Vamos dividir, sim. Você ia fazer uma gestão participativa. Vamos dividir a fatia com todo mundo. Por quê? Porque eu não tenho poder econômico, eu não sou empresário, não tenho bala na agulha. Fazer uma gestão mostrando para a sociedade que todos têm o direito e a oportunidade de participar e se enquadrando dentro da sua realidade, mas pelo menos você está acompanhando e está vendo. Agora, hoje é uma concentração só para meia dúzia. Essa informação privilegiada que o Mano diz é, por exemplo, Mano é o prefeito, recebe a informação de que vai vir uma fábrica da Nestlé aqui. Sim. Daqui 2 anos, Mano, a gente vai colocar a fábrica da Nestlé. O que o Mano faz? Vou comprar uns boizinhos, então, vou falar para meus amigos. Para atender a fábrica. Essa é a informação privilegiada que o Mano eu me refiro nesse sentido. E que é o que acontece de praxe no Brasil. No Brasil e no mundo. Tá assim. Por que os políticos têm 3, 4, 5, 6, 7 mandatos? Você sabe que não tem como impedir isso, né? Oi? Não tem. Não tem como impedir isso. Não tem como impedir, mas aí que vem como ser humano, como pessoa, que nós não vamos ficar aqui eterno. O que nós dissemos antes. Que nós estamos falando de ser humano aqui, Sim. Puxa aqui, você está sentindo, e vice-versa. Então vamos olhar para o nosso irmão, porque nós somos, perante Deus, somos todos iguais. Sim. Vamos pensar mais como pessoa, como ser humano, e não só o sistema capitalista só quero para mim.
essa desigualdade que tem hoje a nível mundial, hoje, do jeito que está. Não sei se vocês concordam comigo, os nossos telespectadores, mas a desigualdade que está hoje em todos os sentidos, se não houver algo nesse sentido, alguma ação, né, mano? Vai desencadear o que a gente está falando, grande. Da miséria. Não, e a miséria da miséria, historicamente, a gente sabe o resultado. Sim. Na França, por exemplo, né, os poderosos foram guilhotinados. Então, assim, é importante cuidar dessas pessoas para que não chegue nesse ponto. Né? A história ensina. Eu quero só fazer uma pergunta antes do nosso tempo acabar. Estamos se encerrando. Isso. Mas já deu já deu meia hora. Produção, faz quanto tempo que nós estamos aqui? 1h40. Eu tenho só uma última pergunta. Eu tenho que fazer essa pergunta. Vai lá. Eu tenho que fazer essa pergunta pro Mano. Mano, o porquê que você foi candidato a prefeito em 2020? Sabendo-se que você tinha uma grande chance de se reeleger a vereador. Por que você fez essa opção? É a última pergunta minha pro Mano. Verdade. Você ia ser, grande chance não. Eu acho que tinha quase 100% de chance de se eleger vereador. Eu não quis falar 100%, mas com certeza seria, né? Eu acho que nós tínhamos chance como todos os outros, né? Eu vejo que nenhuma eleição é fácil. Eu acredito que nós já tivemos um histórico do Legislativo. Sabemos que a vontade pelo poder, tanto de ato que foi para a reeleição e do que estava querendo voltar, era muito grande. Eu fui candidato por iniciativa minha e de algumas pessoas, porque eu tomei a decisão, se eu não quero, eu não vou. Eu não estou frustrado por nada, estou feliz, estou realizado independentemente. Às vezes você dá um tempo e nem sempre você vai ter o sucesso que você almeja. No momento você fala, mas por que isso comigo lá na frente? Você acaba agradecendo. Hoje eu estou agradecendo. Agradeço os votos que a gente teve, o carinho, enfim, independentemente da quantidade. Eu falei que eu era candidato para ter um voto, para ter 10 mil votos, ou para ser prefeito. Por quê? Porque o povo tem que ter opção. Esse negócio de sempre chegar aos 45, aos 50 minutos de não ter candidato, eu não vou. Eu procurei todos eles, dessa meia dúzia aqui. Ninguém ia. Só teve um que nunca me atendeu e nem me deu conversa até ontem para conversar. Certo. Não, então eu vou. E eu tomei a iniciativa de ser candidato para ter opção para o eleitor, para mostrar um governo diferente e participativo. Certo. Com a sociedade, um governo diferenciado, voltado realmente ao serviço para o povo, para quem precisa, para os mais necessitados. E o ponto fundamental para ser candidato a prefeito, eu falei, eu chegando em terceiro, eu vou ser prefeito. Porque a sede ao pote, o abuso do poder econômico e a vontade de chegar ao poder, com certeza alguém vai ser arbitrário à legislação. E como toda a sociedade viu o abuso do poder econômico. Então, falei, chegando em terceiro, no voto, nós sabíamos que era impossível, mas nós sabíamos que era possível juridicamente, pelos gastos, além do que a legislação permite, o abuso em todos os sentidos que toda a sociedade viu, e nós, quanto candidato, com documentos, com prova cabal, levamos também, mas hoje você encaminha documentos nesse sentido, acaba às vezes o mandato, vem um outro, depois que sai alguma coisa nesse sentido. Respeitamos todos os poderes constituídos, respeitamos eleitores dentro da democracia, independentemente da qualquer que seja. Nós nunca tivemos nesse processo eleitoral e como candidato a prefeito, o pleito do Poder Executivo, fazendo nada do que a legislação nos não permitisse. Fizemos o que é certo. Perfeito. Entendeu? Não fomos financiados por ninguém, não tivemos dinheiro de fundo partidário, de nada, de ninguém, conforme já colocamos. Se nós fôssemos prefeito de um jeito ou do outro, ia ser uma gestão que não ia ter vínculo para estar lá, para atender a atender meia dúzia, atender o povo, fazer as políticas públicas voltadas realmente para o povo. Por isso que nós tomamos a decisão de ser candidato. Não chegamos, não tem problema. Tem problema. Agradecemos a trajetória política no Legislativo, foi boa, foi uma experiência, foi uma faculdade. Tentamos um passo maior para proporcionar algo melhor para a população que mais precisa.
Não foi esse o entendimento, respeitamos, e por isso que tomamos a decisão. Vai ser candidato esse ano? Olha, Jorge, eu vou ser sincero para você, desse modelo que a gente está vendo, o Brasil e o mundo, se não houver algo diferente na política aqui no Brasil e a forma, é muito difícil você querer pleitear algo nesse sentido, porque já é carta marcada. Como é que você vai competir com esses caras que já estão no poder aí com todo esse dinheiro de 5,7 bilhões? Se eu for candidato a qualquer coisa, quem que vai me bancar? Eu não tenho. Quem que vai me bancar, vai me investir dentro de uma legislação do que é correto? Aquilo que eu falei. Ou é o investidor, ou é o fundo, ou é você. Ou é o fundo, ou é você, justamente. Pois é, mas e quem que se detém sempre ao poder? É o grupo. É fulano, e fulano é carta marcada. Agora é você, depois é outra, depois é outra, depois... Você acha que então não deve participar, mano? Não, eu não falo que não vou participar. Tá. O meu nome está à disposição do meu partido. Perfeito. PROS. Eu estou no PROS, está à disposição do meu partido. Amanhã pertence a Deus. Certo. Então, amanhã é outro dia. Não sabemos a atual situação e a atual realidade. Por que não participar dependendo de uma situação, dependendo de um novo modelo, de uma metodologia diferente? Por que não participar para contribuir, para ajudar, independentemente se vai ter chance ou não? Certo. Porque você não pode ir só na boa. Você tem que ir para ganhar. Tem que ir para ganhar, mas sabendo que pode correr o risco de não chegar também. Claro. Agora, se é para um projeto macro e melhorar esse povo sofrido, por que não ir para o sacrifício? Eu estou pronto. Perfeito. Agora, ir só para ir do modelo que está, é difícil. Entendi. Bom, a você que nos acompanha, agora já são quase 10 horas da noite. Hoje é dia 13 de janeiro de 2022. Estamos começando esse ano. Que seja repleto aí de conquistas, né? A você que hoje enfrenta dificuldades, a nossa mensagem é: não desista, não esmoreça, acredite, né? Um dia após o outro, e devagar, nós conseguimos aquilo que nós buscamos. E principalmente, né? Acreditar em Deus e na força de Deus em cada ação que nós fazemos, em cada despertar, em cada manhã e em cada pensamento e fala. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final deste ponto de prosa, iniciando aqui de forma magistral com o nosso amigo Mano da Saúde, na companhia também aqui do Rodrigo Matheus, né, que tem uma trajetória também ímpar na área do jornalismo. E claro, agradecer a você que nos acompanha e todos os parceiros. Este ponto de prosa jamais poderia acontecer sem o trabalho da Weidson Cardoso Filmes, né? Que faz toda esta técnica, esta imagem, lindo como você me vê e vê os nossos convidados aqui. Nós devemos a esta produção da Weidson Cardoso Filmes. Então, nosso muito obrigado ao meu amigo Oziel, lá da Visuar Climatização. Muito obrigado ao meu amigo Térbio, lá da Help Informática. Todos vocês são importantíssimos para que isso aconteça. Estamos iniciando esse ano, temos novidades e temos um ponto de prosa que vai acontecer no exterior no mês que vem. Na semana seguinte eu vou trazer para vocês novidades e eu conto para que país nós vamos apresentar o ponto de prosa. Depois eu vou conversar com o Rodrigo aqui e vai dar umas dicas também, ok? Mano, eu só tenho a dizer gratidão por você ter vindo, pela tua honestidade, pela tua lucidez e principalmente pela tua sensibilidade, né, às necessidades da população. Independente de qualquer posição política, eu vejo você como um ser humano. Obrigado por ter vindo, pela tua posição frente a todos esses problemas. A palavra é tua. Jorge, obrigado aí pela oportunidade. Rodrigo, população luverdense, as pessoas que nos conhecem, que estão nos conhecendo hoje. Eu vejo assim, costumo falar que enganar pessoas é fácil, mas o chefe maior ninguém engana. Claro que não somos perfeitos, não existe perfeição, mas dentro de uma linha. Eu agradeço essa oportunidade aqui na sua empresa, o Rodrigo está contribuindo aí também, a população. Estamos aí para contribuir, para ajudar, para orientar no que for possível. Não tivemos aí
o sucesso, que nem falamos, de estar o poder com o poder executivo para colocar dentro da plataforma do nosso plano de governo, as nossas ideias, as nossas ações. E estamos aí, somos luverdenses. O que a gente puder fazer pelo município, sempre vamos continuar fazendo. Sempre vamos estar adiante e pensando que cresça e que desenvolva e que as pessoas consigam ter uma vida mais digna, mais justa, mais realmente de pessoas com dignidade. Sim. Vamos andar aí, tem muita gente passando fome, muita necessidade, clamando por saúde, chorando de dor, pedindo de toda forma que alguma coisa diferente. É lamentável o nosso horário aqui, né? Porque se nós falarmos de saúde, Rodrigo, né? Foi criada a quinta vara, que é a vara da saúde, que vai para o estado, que é Várzea Grande. Falaram que é a vara da saúde, mas é a vara da morte. Porque hoje você estando hoje com um pedido médico assinado, tudo encaminhado, você judicializa e ainda pede 48 horas, 72 horas. Tudo bem, houve muito problema no passado por ter a caneta local através do judiciário, houve muito profissional liberal, não estou generalizando que de certa forma houve ilicitude, mas gente, hoje a pessoa está numa UTI, não tem vaga, você judicializa, mesmo assim quem está lá na ponta lá pede 24, 48, 72 horas. Não tem espaço. Gente, vamos pensar. Mas não voltamos, senão vamos falar mais 10 minutos. Eu agradeço, estou à disposição de você, de toda a imprensa local, população luverdense, que sempre tem nos acolhido com carinho, a grande maioria. Estamos aí junto com a nossa família, Pelicioli, contribuindo para o bem-estar do povo. E vamos aí fazer o que é possível dentro das nossas limitações e deixar a nossa história, o nosso legado aí, que o que vai ficar é isso. Só isso. O que nós fazemos, o que nós fizemos. Obrigado, Jorge, obrigado, Rodrigo, obrigado, população luverdense. Obrigado, mano. Quero passar a palavra pro meu amigo aqui, Rodrigo Matheus. Não esquece de fazer o merchan do sabadão lá, hein? Com certeza, né? Só agradecer rapidamente, né? Já estouramos o horário, agradecer ao Jorge, né? Pelo convite aí, ao Weidson sempre com a gente, também ao Mano, né? Esse bate-papo sincero nós tivemos aqui. Eu acho que é importante essa troca de ideias, né, mano? Eu gosto muito de conversar com o Mano. Nós somos vizinhos, né, mano? É verdade. Somos vizinhos, a gente se encontra direto aí. Então, agradecer o Mano aí, né, pelo bate-papo, e a você, Jorge, a toda a sua equipe aí, né, pela oportunidade. Saiba que sempre que precisar e eu tiver à disposição, eu estarei aqui para contribuir contigo. Porque nossa amizade, bom saber, né, é para isso, né? E fazer um convite aí para os amigos aí, né? Já fazer um merchan rapidamente aí, de segunda a sexta-feira, Regional Notícias na Rádio Regional FM, aos sábados a partir das 7 da manhã, Regional Revista, também aos sábados às 19 horas, o Rock 103, tocando sempre o melhor do rock and roll, uma opção para quem gosta de rock and roll. Com certeza. Né? Quem que vai estar no Revista de sábado? No Revista de sábado é o secretário de Obras, certo. Alexandre Orbolato. Muito bem. A você que nos acompanhou, nossa gratidão aí pela sua audiência, pelos seus comentários. Nós convidamos a você a participar do Prosa a partir deste 2022, desejando que você realize tudo aquilo que você busca de coração e que você possa estar sempre próximo da sua família. Valeu pela audiência, até quinta que vem. Até lá!